Fala, galera do meu Brasil varonil e do mundão inteiro, beleza? Aqui sou eu mais uma vez, Gáudio, começando mais um No Mundão Podcast, falando com vocês diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, esse lugar que eu amo, tive a oportunidade de crescer, tem família aqui, meus amigos aqui, e quero começar pedindo a você para se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos aí, tocar o sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem, tá? Que vem mais uma prosa muito boa aí, e hoje a gente está falando de um tema super importante sobre a saúde do sono, e eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Flávia Baggio, da Trino, Clínica de Fisioterapia Pulmonar e do Sono, né? Da saúde do sono. Isso aí. Flávia, bem-vinda ao programa. Muito feliz de estar aqui com você. Um prazer te conhecer pessoalmente agora. Como é que você está? Obrigada. Eu tô ótima. Eu que te agradeço pelo convite, né? Eu acho que falar de saúde do sono e saúde respiratória hoje é uma necessidade. A gente tem um monte de problemas de sono que as pessoas não sabem que tem, não desconfiam que tem e que estão causando outros problemas de saúde nelas. Então, eu que te agradeço a oportunidade. Nossa Senhora, eu falo, porque é uma coisa muito minha também, né? Que vem enfrentando vários problemas nessa área. E eu falei assim, cara, isso é uma coisa tão, igual você falou, né? Tão importante a gente poder conversar a respeito e levar informação pra galera, né? Porque tem muita gente que acha, igual a gente tá conversando mais cedo, muito normal, né? Roncar é normal. Roncar é normal e tudo mais. Então, acho que assim, é um tema de fundamental importância hoje para todo mundo, né? E a gente vem enfrentando tantos problemas na saúde de um modo geral, né? Então, é mais uma forma, de repente, de tentar trazer consciência, entendimento para as pessoas também. Importantíssimo, né? Brigadão mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, eu também queria falar para vocês que estamos aí com uma parceria bacana com a Centro Visão. Então, se você quiser enxergar a vida mais bonita, né? Como a gente merece, passa aí numa das lojas de Centro Visão, conversa com o pessoal lá, que tem muita coisa bacana para vocês, beleza? Fala que viu o programa, o No Mundão Podcast, que eles vão te atender de uma forma muito especial. E também, se você estiver voltando para casa, algum probleminha aí na direção, é só procurar o meu amigo Dr. Marcelo Araújo lá na CNH Resolve, que ele resolve o seu problema, viu? Vamos que vamos. Flávio, fala para mim, você é de Belo Horizonte? Não, de onde você é? Como é que estão as coisas? O que te trouxe aqui? Vim subindo na vida. Eu sou natural de Santa Catarina, uma cidade chamada Lages, é uma cidade pequena, tem 150 mil habitantes, fria pra danar, aqueles lugares assim que você passa um frio danado na Serra Catarinense. Morei lá até os 16 anos, aí com meus pais, e aí tinha que fazer vestibular, eu fiz vestibular muito cedo, muito nova. E a fisioterapia era uma área que eu sabia que eu ia para a área da saúde, eu só não sabia exatamente no que eu ia atuar. E a minha irmã já estava cursando nutrição, e eu achava que nutrição, fisioterapia eram temas assim que me interessavam, né? E aí eu fui fazer faculdade fora de casa, né? Lá em Lages não tinha faculdade de fisioterapia, o ensino lá não era forte nessa área, e aí fui morar em Balneário Camboriú. Oh, bacana. Mas eu estudava numa universidade em Itajaí, que é uma cidade próxima ali, 15 quilômetros. Eu já fui em Lages. Ah, foi? Já, muito tempo. A gente tinha uma banda de rock, fomos tocar lá no Natal. Esqueci o nome do bairro, depois fomos pra Balneário tocar no John Bull. Ah, que legal. E tem amigo lá de Itajaí e tal. Ah, que legal. Desculpa, Não, mas eu adoro falar de lá, né? E aí, acabando a faculdade, eu fui pra São Paulo. Eu queria muito estudar, me aprimorar, né? Nos conhecimentos. E aí eu lembro de um professor que falava, olha, você quer ser uma profissional melhor, você vai para São Paulo, que lá tem o que você está buscando. Você já sabia o que você estava buscando? Eu queria trabalhar com fisioterapia respiratória, mas eu achava que eu ia trabalhar com exercício, assim, era uma coisa que eu gostava. E aí eu fui para lá... Quando você fala exercício, desculpa, é atividade física? Não, é reabilitação. Então, tá. assim, é pegar um corpo com algum problema físico, então um problema cardíaco, um problema respiratório, e reabilitar essa pessoa, devolver função para ela. Porque às vezes ela não tem um problema na estrutura do órgão, mas ela tem um problema funcional. Por exemplo, você vai sair daqui e vai andar 1 quilômetro, você vai chegar lá cansado. Você não tem um problema no pulmão, você não tem um problema no coração, mas você tem uma desfunção. Então, uma disfunção. Então, a gente... era uma área que me interessava. E aí, eu consegui um estágio num centro de reabilitação lá, e aí eu fui conhecer uns hospitais e conheci o Instituto do Coração, que é da Faculdade de Medicina da USP, lá do Hospital das Clínicas. E aí eu falei, gente, eu quero trabalhar nesse lugar.
Fiz prova, fui aprovada no aprimoramento lá, eram 500 pessoas para 12 vagas e comecei a trabalhar no hospital como fisioterapeuta do hospital. Trabalhava em terapia intensiva, trabalhava nas UTIs de cirurgia cardíaca. E aí eu tive uma aula com o professor Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que era sobre sono, medicina do sono. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida, né? Então eu já trabalhava como fisioterapeuta respiratória e aí me voluntariei lá para ser pesquisadora. E aí, fiquei 3 anos num probatório, assim, porque não tinha vaga, né, para se inscrever na pós-graduação. Então, eu fazia de tudo. Eu não tinha bolsa, eu trabalhava meio período para me sustentar e o outro meio período para desenvolver pesquisa. E aí, fui para congresso internacional, levei trabalhos e tal. E aí, me matriculei no doutorado em 2011. E comecei a estudar o sono e nesse meio tempo eu conheci uma pessoa aqui de Minas, né, de Belo Horizonte, e eu morando lá. E a gente começou um namoro aí que ficou na ponte aérea, né? Então ele não tinha expectativa de ir pra lá e nem eu de vir pra cá. A gente foi levando. E aí, em 2013, eu tava muito cansada da vida em São Paulo já, porque não tinha... dava plantão todo final de semana quase, às vezes eu trabalhava à noite, eu tinha muita dificuldade com o trabalho noturno. E aí eu tive vontade de mudar de vida, sabe? Então, Belo Horizonte nunca foi uma cidade que eu imaginei morar, mas eu amei Belo Horizonte. Bacana. A mineirada, então, né? Super receptiva e super... Vim já para uma turma formada, eu não vim sozinha, né? Então, já tinha uma turma de pessoas que me receberam muito bem. E aí, chegando através da relação com ele, né? Exato. E aí, chegando aqui, eu falei, bom, vou trabalhar em hospital, que era o que eu mais sabia fazer. Eu ainda não tinha acabado o doutorado, ainda tinha que defender, mas eu já tinha coletado os dados e tal. E você já conheceu alguém da área aqui em Belo Horizonte? Ninguém. Aí, fui fazer processo seletivo para trabalhar em hospital. Só que, assim, infelizmente, a remuneração de um fisioterapeuta respiratório em hospital é muito ruim. Era muito ruim dos que eu tive contato na época. Sim. E assim, tinha um mundo do sono a ser explorado aqui, sabe? Mas eu tava ainda medrosa, né? Não sabia e tal. Ainda falei pra ele, você vai ter que me sustentar porque eu vou desempregada, né? Vou largar tudo aqui, vou embora. E aí eu comecei vou fazer contatos, então eu entrei em contato com alguns médicos de sono, mas também não sabia de que jeito que eu ia trabalhar. Aí umas amigas minhas lá de São Paulo montaram a filial da empresa delas aqui pra eu tocar. Eu falei, sério? Era um baita desafio, eu não conhecia ninguém me conhecia, eu não era daqui. Literalmente, praticamente do zero, né? Em algum aspecto do zero, né? Mas foi totalmente, assim. Então, eu tinha o respaldo delas, assim, como estrutura física, mas eu tinha que fazer aquilo dar certo. E aí, eu fiquei à frente dessa empresa aqui, né, da filial daqui, 3 anos, e aí eu engravidei. Só que quando eu engravidei, ela já estava rodando muito bem sozinha, né? E aí, quando meu filho estava com 4 meses, eu falei, não dá para eu trabalhar com carga horária já fixa, né? Eu quero ter mais liberdade. E aí, fui sozinha, né? Também com medo de novo, mas encarei. Recomeçando, né? Recomeçar de novo, né? Mas aí foi ótimo, porque eu comecei a me desenvolver como empreendedora também, sabe? Fazer outras coisas. Então, hoje eu dou cursos, eu tenho a Trino, junto com a Liliane, que é minha sócia. A gente tem hoje 10 fisioterapeutas que trabalham nos atendimentos aos pacientes com distúrbio de sono. O ano passado, fui uma das 28 fisioterapeutas do Brasil certificada por Notório Saber nessa área. Então, um monte de coisa, assim. Então, a gente desenvolve hoje na Trino assistência, que é o atendimento ao paciente mesmo, ensino e pesquisa. Então, a gente tem um braço da pesquisa vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, a gente tem o ensino com esses cursos vários, a gente está com o primeiro curso brasileiro no Brasil hoje, chancelado pela UFMG, que vai formar os 100 primeiros fisioterapeutas do sono no Brasil. Que maravilha. Então, a gente tem várias frentes, sabe? Então, eu estou me descobrindo nessa área empresarial também e, enfim, fazendo coisas que me dão trazem... Assim, acho que eu posso multiplicar conhecimento e trazer do que eu posso hoje, do que eu conheço, do que eu tive acesso, né? Tive a oportunidade. Bem-estar para as pessoas, né? Não, isso é fundamental, né? Eu conheço muita gente na área de fisioterapia, desde a área de reabilitação assim, física mesmo, eu não sei como é o termo que eu vou falar, mas
De lesão Ortopédica. ortopédica, isso, obrigado. E eu tenho um primo meu que eu sempre falo muito com ele, assim, toda vez que eu vejo ele postando alguma coisa, eu falo assim, cara, que bênção, porque é uma forma que você tem de, através de você, entregar tanta melhoria na qualidade de vida de uma pessoa, às vezes um idoso que, né, passa por... E desde crianças também, adultos, assim, enfim, gerar qualidade de vida na vida da pessoa para viver uma vida mais digna, mais feliz, mais leve. Né, leve. Eu acho isso uma profissão maravilhosa, sabe? Parabéns, viu? Obrigada. Assim, e eu queria, então, te fazer uma pergunta. Explica pra gente, então, como que é o trabalho da Trino, assim. A gente falou mais cedo, eu vim pensando muito na questão da saúde do sono, sabe? Mas aí aqui conversando antes, você me falou também que trabalha com a questão respiratória e tudo, né? Então, assim, antes da gente ir para o sono, vamos dar uma passadinha pela questão respiratória, assim, como que é o trabalho que vocês desenvolvem lá na Trino no que diz respeito à recuperação de problemas respiratórios. E explica um pouco pra gente, por favor, problemas respiratórios, assim, quais tipos? Ou... A fisioterapia, ela também se fragmentou, né? Como a medicina, como qualquer profissão da área da saúde. Então, você tem aí a ortopédica, a neurológica, a ginecológica, e você tem cardiovascular, você tem terapia intensiva e tem a linha respiratória. A fisioterapia respiratória, ela tem como principal meta e função devolver funcionalidade para a pessoa. Então, imagina uma pessoa que fumou anos e desenvolveu uma doença respiratória em decorrência de um cigarro. Ou com a Covid, né? Teve muita gente que teve acometimento pulmonar que desenvolve uma fibrose no pulmão. É como se aquele pulmão ele perdesse função. Então, para que eu preciso do pulmão? Para tudo, né? Eu preciso caminhar, eu preciso correr, eu preciso subir escada, eu preciso tomar banho, eu preciso me alimentar, eu preciso respirar, falar, me comunicar. Eu preciso disso tudo, eu preciso da respiração. E aí você tem um órgão que muitas vezes está lesado, e aí ele vai perdendo capacidade de receber oxigênio, de passar oxigênio para o sangue, e esse oxigênio ele chegar nos órgãos e nos tecidos periféricos, nos órgãos centrais e também na parte periférica muscular. Então, a gente fala que o corpo ela é uma engrenagem, né? Então, você tem o coração bombeando o sangue, mas você tem que receber um sangue oxigenado para que ele chegue na periferia ou nos órgãos-alvo, nos órgãos vitais, para que você mantenha a sua saúde. E aí, o que acontece é que essas pessoas, elas têm muito problema de receber esse oxigênio e passar para o sangue e que isso chegue nos órgãos e que isso vire energia. Então, são pessoas que ficam gradativamente mais limitadas funcionalmente. Então, por exemplo, uma das coisas que mais cansa as pessoas que têm doença respiratória crônica é tomar um banho. Eles cansam, eles têm falta de ar para tomar um banho. Por quê? Porque o pulmão, ele perde função. Então, você precisa do seu pulmão agora... Eu estou enchendo o peito para falar. Então, ele tem que ter uma determinada elasticidade, ele tem um recolhimento elástico, ele tem propriedades nesse pulmão, que é um órgão que está ali, tem uma estrutura e tem uma função. Então, se eu tenho uma lesão no órgão, eu tenho uma destruição desses alvéolos que recebem. Então, num DPOC, por exemplo, que fumou, um enfisematoso, fumou muitos anos. DPOC, desculpa. Desculpa. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, imagina uma pessoa que fumou muitos anos ou que ficou muito exposto a fogão a lenha. Tem outras causas absorveu também. Fumaça de uma forma ou de outra, né? Exato. O pulmão dela começa a ter uma destruição de estrutura. Então, imagina uma esponja de lavar-louça. Ela tem aquelas estruturas todas e é como se ela rasgasse, grosseiramente falando. Então, aquela estrutura do pulmão perde. Ela perde elasticidade, ela perde a parte anatômica dela. E aí, você tem um pulmão deteriorado e você vai começar a perder função dele. Então, você vai cansar para fazer qualquer coisa porque o seu pulmão não consegue manter aquela transmissão do oxigênio que chega pelo ar para dentro do seu sangue. Tem várias alterações que acontecem, né? Numa fibrose pulmonar, você tem um espessamento dessa barreira entre pulmão e sangue. Enfim... E aí, para você tomar banho, você precisa do seu coração batendo, você precisa sustentar o seu corpo em cima de uma estrutura muscular e óssea, e você precisa de um pulmão trazendo oxigênio e eliminando o gás carbônico, que é o produto final da expiração do ar. E aí, você não consegue fazer isso. Você cansa para fazer isso. Você tem que tomar banho sentado, ou você tem que tomar com oxigênio. Então, essas pessoas vão cada vez querer fazer menos coisas, porque... não consegue. E aí eu até te perguntei o porquê, porque eu fiquei pensando assim, banho parece uma atividade tão simples, né? E se afeta essas pessoas nessa atividade,
essas mesmas pessoas, então, em outros tipos de atividade que Não exigem fazem. mais delas, como que elas... Não fazem. Aí elas entram na lei do desuso, que a gente chama, né? O corpo, ele vai perdendo função. Então, se eu tenho que ir daqui até ali eu canso, eu não vou mais. Mas eu tenho como reabilitar esse corpo, como melhorar essa estrutura muscular, eu tenho como melhorar a função cardíaca. Só que isso é uma ciência. Então, eu chego para atender um paciente, ele está hipertenso. Eu tenho que saber que exercício que eu vou fazer primeiro para baixar a pressão arterial dele não é só exercício de respiração. É trabalhar todo o corpo dele para receber aquele oxigênio, exigir menos do coração, aproveitar melhor o oxigênio nessa musculatura, para que ele consiga tomar um banho. Esses dias teve uma história super bonita. Eu não atuo diretamente na reabilitação pulmonar, isso é mais uma atuação dos braços da Trino, da Liliane, que é minha sócia, e ela tem o doutorado nessa área, inclusive morou na Austrália. É mesmo? Em Sydney. E aí, ela é que conduz mais essa parte da reabilitação pulmonar. Mas teve uma paciente que o sonho dela era fazer um passeio, ir num restaurante. Não ia mais, né? Uma dependente coisa tão de oxigênio. Simples, né? Entre aspas. É uma realidade que a gente não está acostumado, né? E aí ela conseguiu. E aí ela manda foto e tal. Sério? Então, e assim, sem estar com uso de oxigênio? Exatamente. Nossa, olha pra você ver, tá vendo a transformação na vida da pessoa, o impacto, né? Nossa, que maravilha. É muito bonito. É um trabalho muito bonito. O que é mais essa área dessa questão pulmonar, respiratória, assim, que a gente podia destacar, assim, de... Olha, às Gáudio... vezes, assim, como que eu vou dizer? De problemas que mais afetam as pessoas nessa área, causas desses problemas, alguma coisa assim, desde causas como sedentarismo, né? Sedentarismo, por exemplo. Então, a pessoa tem o órgão que está bem funcionando ali quando ela está em repouso. Quando ela é colocada em atividade, ela não consegue... É como um atleta que... Vou sair de um sedentário para um atleta que são dois extremos, né? Tá. Como que um sedentário se torna atleta? Com treinamento, né? Ele tem treinamento, ele tem alimentação, ele tem sono, saúde do sono é importante, para que ele consiga ir... desenvolvendo essa musculatura, esse físico dele, para que ele consiga chegar lá na frente. Performar cada vez melhor. Só que a gente parte de uma pessoa saudável, ela tá só descondicionada, né? Então, você vai ganhar força muscular, você vai trabalhar resistência, você vai trabalhar a endurance, né? Que é o quanto ele consegue manter, o quanto ele tem de explosão, não tem de explosão. Isso aí você pode passar de um indivíduo saudável. Quando a gente extrapola para um doente, assim, não vou usar essa palavra, mas que está com uma condição limitante, a capacidade que ele tem é muito pequena de fazer coisas simples, né? Então, é o mesmo... a gente vai usar as mesmas estruturas do corpo, a gente vai usar a alimentação, a gente vai usar o sono, mas para devolver uma função básica, que são as atividades de vida diária dele. Então, tem pessoas hoje que estão presas no oxigênio e que vão fazer um transplante de pulmão. Depois, entrar numa fila de transplante de pulmão. Isso deve ser um processo tão desgastante pro corpo da pessoa, emocionalmente, psicologicamente. Imagina, você tá refém, né? Você tá refém de ter um doador. Assim, são os casos mais graves, né? Mas tem. Então, tem doenças que começam na infância, na pré-adolescência, né? Tem uma doença que chama fibrose cística, que o pulmão ele vai produzindo muita secreção e tal. E aí, essas pessoas têm uma expectativa de vida menor sem a fisioterapia, porque elas precisam eliminar aquela secreção que produz em abundância no pulmão. E elas infectam muito, porque a secreção é ponto ali para bactéria. Sim. E aí, dá uma infecção respiratória, ela tem um declínio na função do pulmão. E aí, chega um ponto que só um transplante resolve. Nossa. Deixa eu te perguntar, o cigarro tem alguma influência direta nesse tipo de coisa também ou não? Total. O cigarro, ele tem ele não só provoca, que a gente fala muito de câncer de pulmão, né? Sim. E é um outro tipo de problema do cigarro, mas ele provoca esse enfisema, que é essa destruição da estrutura do pulmão. Então, é como se essa esponjinha, se você fosse destruindo ela aos poucos, e aquele pulmão vai continuar lá dentro, mas ele não vai ter a mesma função de um pulmão saudável. Se você pega peças de anatomia, de anatômico, de laboratório, você vê um pulmão saudável, ele é rosa. Um pulmão enfisematoso, ele é cinza. Ele está cheio de nicotina. Tem pacientes que expectoram nicotina. Elas tossem aquela secreção e vem cheia de pontos cinzas, sabe? De nicotina. Isso aí já é um sinal de um estado avançado? Assim, em geral, sim. E aí que tá, deixa eu te perguntar, os tratamentos, né, nesse caso, e os exercícios, eles conseguem, para quem já está num estado avançado,
por razão de fumar e tudo mais, eles conseguem, de repente, trazer uma melhor qualidade, regredir, talvez, esse estágio ou não? Olha, o que eu posso te dizer, que não é uma área que eu atuo diretamente. Quando a gente pega uma doença respiratória, a gente não pode ou deve evitar que esse paciente exacerbe. O que é isso? Ele tem uma piora infecciosa, ele pega uma infecção. Então, um paciente que já tem uma debilidade dessa, pega uma infecção, às vezes a gente não consegue voltar para trás, não consegue recuperar. E aí, ele daí descompensa o resto, aí descompensa o pulmão, que descompensa o coração, que descompensa o rim, e aí vai num progresso. Então, a fisioterapia respiratória, ela consegue deixar esse paciente, além de melhorar a qualidade de vida, de devolver função, muitas vezes, deixar ele muito mais tempo sem exacerbar. Porque isso abrevia a vida dele. Então, você consegue ter um prolongamento no tempo de vida, na qualidade de vida. E o que a gente quer é que a pessoa seja feliz, né? Que ela viva o máximo de bem possível, mesmo com a limitação que ela eventualmente tenha. Então, fica difícil eu te falar sobre regredir o problema, mas você consegue fazer com que o corpo trabalhe melhor naquela condição. Para que afete menos a qualidade de vida dela, né? E dê até mais sobrevida. Nossa, que bacana. Antes de a gente passar de novo, porque aí a gente estava eu estava lembrando aqui do que a gente estava conversando, a gente chegou a conversar um pouco da questão da Covid, assim, pouco, brevemente. Aí vem a minha cabeça agora. Como que foi enfrentar eu estava na Tailândia, eu não estava aqui, e só notícia. Como que foi enfrentar esse momento da Covid, assim, para vocês, na área suas, assim? Como que isso afetou demais? Foi demais. Foi demais porque, assim, a gente não fica na frente de hospital, né? A Trino não tem essa frente de trabalhar dentro de hospital. Só que esses pacientes saem do hospital. E aí? Eles saem depois de uma internação prolongada, eles saem usando oxigênio, eles saem com uma fraqueza muscular muito grande, eles saem que realmente, assim, não conseguem fazer uma atividade porque eles têm um dispêndio de energia tão grande para ficar em pé, por exemplo. O coração tem que trabalhar tanto para manter a irrigação de sangue para ele ficar em pé, que ele não consegue andar, que ele não consegue ter... Então, assim, claro que isso progressivamente é tratável, né? Mas, assim, a gente teve um boom muito grande e os serviços de saúde fechando, né? Assim, ficando restritos também. Então, a Liliane, ela coordena o serviço de reabilitação pulmonar da UFMG. E eles tiveram também, a UFMG fechou. E são muitos pacientes. Então, eles tiveram que desenvolver a telereab, né? A telereabilitação. Por vídeo. Virtual, o paciente usar o que ele tem em casa. Então, precisa de um peso de 1 quilo? Vai pegar um saco de arroz. Vai pegar uma garrafa PET. Sabe? Assim, improvisar, usar a criatividade, improvisar. E os resultados foram maravilhosos. Então, tem muitos casos, assim, que são reversíveis, né? Que você teve a Covid, um comprometimento pulmonar e que aquela fibrose pulmonar, ela reverte. Tem casos em que, assim, então, tinha um cuidado muito grande dos pacientes já doentes ou já com uma condição pulmonar comprometida de não pegar Covid. Alguns pegaram, alguns ficaram muito bem, mesmo pegando. Foi aquela coisa desconhecida, né? Ninguém sabia como que estava lidando com aquilo. E surgiu alguma coisa nova, assim, algum tipo de doença nova através da Covid aí? Algum problema novo que... Tem muito impacto que a gente ainda desconhece, né? Então, por exemplo, a apneia do sono, ela começou a aparecer em paciente pós-Covid. Então, por 2 motivos. Um, porque eles começaram a ser mais observados, esses pacientes estavam dentro de um CTI, eles estavam no hospital, eles estavam com monitorização, dava para ver, parar de respirar. Então, eles começaram a ser mais observados e eles começaram a ir em pneumologista, porque aí acaba que chega no pneumologista, já é feito direcionamento para esse diagnóstico. Mas a própria fibrose pulmonar, ela, que é uma das consequências da Covid, mesmo que eventualmente transitória, ela reduz o volume do pulmão. Reduzir o volume do pulmão instabiliza aqui também. A gente tem uma estabilidade que a gente chama de tração traqueal. É a traqueia, imagina que o seu pulmão é uma mola esticada aqui. Então, quando você tem algum comprometimento aqui, é como se essa mola perdesse esse ponto ótimo não é bem contração, mas é de comprimento. Sim. Então, você fica com uma via respiratória mais frágil. E as pessoas começaram a ter mais apneia por causa da Covid. A gente viu pessoas jovens, 20 anos, 30 anos, assim, que após a Covid começou a ter sintoma de ronco, apneia do sono, que a gente vai falar depois. Não, maravilha. Foi bom você ter falado aí de apneia do sono, porque, assim, aí eu quero aproveitar e te perguntar, eu que sou leigo e
E a maioria né? O que é a apneia do sono, Flávia? Então, primeira coisa que eu acho importante pontuar é que quando a gente dorme, uma das funções do sono são múltiplas. É relaxar a parte muscular, né? E aí, dentro da garganta, a gente tem mais de 20 músculos que estão atuando aqui para eu engolir, para eu respirar, para eu falar, para eu manipular alimento. Então, ela tem múltiplas funções. Só que quando eu durmo, essa musculatura vai relaxar também. E aí, dependendo do grau de relaxamento ou de fraqueza muscular ou de espaço que eu tenho aqui, ela vai estreitar a garganta. E ela estreita e o diafragma está aqui embaixo. Ele vai continuar mandando, recebendo informações para respirar. Só que o ar aqui não está passando. Ou quando ele passa, pelo fato de ser músculo, ele vibra. Aí vem um ronco. Famoso. E barulhento. Então, o ronco, a gente fala que a medicina é dividida em sinais e sintomas, né? Sinal é tudo aquilo que eu vejo em você, sintoma é o que você me relata. O ronco não é nenhum sinal, nenhum sintoma. É uma reclamação de alguém. Porque quem ronca não sabe que ronca. Sim. A hora que acordou, parou de roncar. Então, o ronco... A não ser quando ele acorda assustado com o próprio ronco. Não é? Eu sei bem. Sabe bem, eu né? Sei. Então, o ronco, ele é um estreitamento da garganta. E o ar passando na tentativa de entrar no pulmão. A apneia é parar de respirar. Então, essa musculatura relaxou tanto que o ar não entra e não sai. Independente do seu esforço para respirar, ela tá em um canudinho que entupiu, né? Você tá tomando sua caipirinha lá, entupiu, e você fica tentando fazer aquele canudo desentupir. É o que você faz durante o sono para quem tem a apneia. Você fica fazendo um esforço para tentar respirar e a garganta tá fechada. Então, a apneia, ela é uma situação que dura algum tempo, né? Porque você tem que sair dela. E de que jeito que a gente sai dela? De duas maneiras que a gente conhece hoje. Que é o esforço para respirar, que faz essa musculatura, de repente, contrair e recrutar ela. Ou a falta de oxigênio no sangue. Porque se você não está respirando e está gastando energia para respirar, e o seu coração está batendo, e seus rins estão funcionando, e seu cérebro está funcionando, e o sangue está passando... pegando oxigênio, mas eu não estou renovando. Então, chega uma hora que a oxigenação cai. E quando ela cai até um determinado ponto, chega lá no seu cérebro essa informação que o seu sangue está desoxigenado ou perdendo oxigênio. A gente tem sensores lá, a gente chama de quimiorreceptores, são receptores químicos de nível de oxigenação e de gás carbônico. E aí o termostato do ar-condicionado. Chegou na temperatura, ele desliga, né? E aí aquece a sala, ele liga de novo. Então, eles ficam nesse... E aí eles mandam um estímulo para você acordar. Aí você desperta para voltar a respirar. E aí você dorme de novo, e para de novo, e desperta de novo, e dorme de novo. E fica nesse ciclo. O problema disso é que além do ronco, né? O ronco ainda não é o pior, porque é sinal de que o ar ainda passa. Sim. A apneia, o ar não passa. Então, dependendo do tempo que você tem de apneia, dependendo da quantidade de vezes que você tem de apneia durante a noite, você vai começar a ter problemas. Tipo quais? Então, se você dorme e tem que acordar para respirar, dorme e acorda, o seu sono começa a não ser reparador. Você começa a acordar cansado, ficar com sonolência durante o dia. Mas aí hoje a gente tem café, a gente tem refrigerante, a gente tem estímulos visuais, a gente tem luminosidade, a gente tem energético. Então, as pessoas vão tendo alguns subterfúgios para driblar essa questão do cansaço e achando que está cansado porque trabalhou muito, está cansado porque dormiu tarde. Vai tirando o foco do problema, né? É que não sabe que esse é um problema. Sim. Sabe, assim, o problema da apneia do sono e do ronco é que a gente acha que roncar é normal, porque eu vou roncar, porque é velhinho. Meu filho esses dias, né, mamãe, vamos fingir que a gente tá dormindo. Eu falei, não, sem favor, roncar. Né? Mas a gente acha que né, se vê um desenho, é a pessoa roncando. Então, assim, a gente sempre achou que roncar fosse normal, mas nunca foi. Roncar não é normal. Você me lembrou de uma história aqui que passou comigo na Espanha. Eu tava morando com um amigo meu lá. E nesse dia o filho dele, de 5 anos na época, veio, hoje o menino tá quase 20, veio dormir com a gente na casa que a gente morava. E tipo assim, só separado, não tinha uma separação mesmo, assim, de um ambiente pro outro, a gente dormia, né? Aí eu acordei um dia, o menino assim, gordito, tu roncas muito alto. E a gente, toda vez que eu encontro esse amigo meu, a gente ri pra caramba, porque... Ó, pra você ver, uma criança de 5 anos, tava lá do lado de lá, ela veio, ei, gordito.
Gordito era você, né? Era eu, né, amiga? Sendo o distúrbio do sono dela, né? Olha só pra você ver. Exato. E aí é um outro problema. Porque existe aí, eu falo que existe o fumante passivo. Existe o roncador passivo, né? Porque é o companheiro. Que acorda o tempo inteiro. Acorda o tempo inteiro, não consegue dormir. Qual que é o grande impacto disso? Durante o sono, a gente tem hoje no corpo 2 sistemas principais de funcionamento, que a gente chama de o alerta, o luta ou fuga, né? Você está preparado para correr, para fugir, você está em alerta, teu corpo está em alerta. Agora nós estamos com o nosso sistema em alerta. E você tem o repouso, digestão, reparo, regulação. Então, isso chama sistema nervoso simpático e parasimpático, na linguagem técnica. Quando você dorme, você não tem que ficar com o seu alerta ligado. Você tem que ficar com o digestão, com o repouso em alto. E essa é uma das funções do sono. Só que se eu tenho que acordar para respirar, eu preciso ligar o alerta. E aí eu durmo de novo. Aí eu ligo de novo. Aí eu durmo de novo. Aí eu ligo. De repente, eu estou 24 horas por dia em alerta, sem saber. E o que esse sistema de alerta faz? Ele joga no seu sangue adrenalina, cortisol, que são hormônios de estresse. O que eles fazem no coração? Primeira coisa, aumentar batimento cardíaco e pressão arterial. Aí uma noite, 2, 3, 1 mês, 2, 5 anos, você se torna um hipertenso por causa da apneia do sono. Interessante. Outra coisa, essa adrenalina em excesso não deixa a glicose entrar direito dentro da célula. Com o tempo, a sua glicemia no sangue começa a subir e você se torna um diabético. Outra coisa, durante o sono a gente tem regulação de hormônio de saciedade e de apetite. Então, quando você tem distúrbio de sono, você tem aumento no apetite e diminuição da saciedade. Então, você vai precisar de mais alimento ou de mais calorias, porque o seu corpo está tão cansado, ele está tão exausto, que uma das fontes de energia é no alimento, né? Então, você não vai comer uma saladinha e ficar feliz, você vai precisar de carboidrato, de gordura, que é o que intuitivamente o teu corpo te pede. Então, começa a ter uma briga com a balança, ou um ganho de peso, ou assim, eu não consigo perder peso. Mas aí vai ver, dorme mal, ronca, tem apneia. Isso que a gente falou da parte de acordar, a gente nem falou da parte de desoxigenar o corpo. Que aí é uma outra consequência da apneia. E aí, como que as pessoas estão chegando hoje, né? Se não é porque a esposa ou o marido estão reclamando do ronco, é porque começaram a perder memória. E aí tá todo mundo preocupado com perda de memória. E memória recente, memória antiga, eu não sei como é que Em fala. geral, dentro. é a memória recente, mas é a dificuldade de concentração. De armazenar a informação. Além de armazenar, de concentração. Então, duas coisas importantes que acontecem no sono. A gente tem 4 fases. Você sai do acordado, você vai para o sono leve, que é o estágio 1. Depois você vai para o sono que ainda é leve, mas não é tão leve, mas que você acorda fácil. É o estágio 2. Depois você vai para o sono profundo, que é o estágio 3. E você entra no sono REM. O sono REM, ele recebe esse nome de REM, que é Rapid Eye Movement. É um movimento rápido de olhos. No sono REM, a gente já sabe que é o principal para a consolidação da memória. Então, aquela história que a gente ouvia na escola, eu ouvia muito, né? Eu vou dar uma lida na matéria antes da prova para dormir e fixar o conhecimento. Isso é verdade. Tinha uma diretora da escola que falava pra gente colocar o travesseiro, o livro embaixo do travesseiro. Aí já eu não sei se funciona. Essa técnica eu nunca vi. Isso aí quase me levou pro buraco. Eu não estudava e colocava o travesseiro todo achou dia. Que ia por osmose eu ia ali, aprender. Né? Mas isso é uma verdade, porque a memória se consolida no sono. Só que antes da fase da consolidação da memória, eu tenho o estágio 3, que é o sono profundo. O que ele faz? Isso foi descoberto em 2012. Foi ontem, né? 2012, nada. Existe um sistema linfático, que é o que drena lixo, que é produzido em reações químicas do corpo. A gente não sabia que existia isso no cérebro. Aí descobriu-se, em 2012, que existe esse sistema glinfático, que chama glinfático, que drena produtos de reações químicas que são acumuladas no cérebro. Essas proteínas que ficam no cérebro, quando não são drenadas, começam a destruir neurônios e começam a provocar problemas neurodegenerativos, como Parkinson e Alzheimer. Então, as pessoas começam a ter perda de memória. E assim, tem outras coisas, Demência, né? Demência, exato. Só que cada vez mais isso está mais frequente na população mais jovem. Tanto porque não dorme direito, quanto porque não tem mais... não precisa mais reter, né? Você tem um celular que te manda tudo. Você não tem que gravar mais nenhum telefone. E aí você não exerce, né? Exatamente. Criança já com problema de memória. Então, tem o aspecto hoje da vida social que a gente tem e dos estímulos. E antigamente a gente tinha agenda de telefone, né? Ou que você gravava na cabeça. Hoje não precisa. Eu não preciso saber a data do aniversário. Tem um aplicativo que me lembra, sabe? Então, a gente já não está usando a memória para esse sentido. E ainda dormindo pouco, dormindo mal
ou invertendo noite pelo dia. E aí eu preciso que em 8 horas, mais ou menos, eu tenha até... Essas fases do sono, elas são em ciclos. Elas acontecem um ciclo em mais ou menos 1h30. De uma E pra outra. repetem, desde que o meu sono seja bom. Só que se eu encurto o meu tempo de sono, eu não tenho esse tempo suficiente. Pra ir de uma fase pra outra. E para ficar tempo suficiente em cada Naquela fase, para que ela exerça todas as funcionalidades que ela teria. Né? Outra coisa, testosterona é liberada no sono. Hormônio de crescimento é liberado no sono. Prolactina, outro hormônio, é liberado no sono. Então, a gente não se dá conta porque não é um efeito agudo. Não é assim, hoje eu não tô gripada, amanhã eu tô gripada, eu sei, eu tenho um contraste. A apneia do sono é crônico. E aí o problema começou hoje, a pessoa nem sabe. Mas o problema, de fato, vai ser lá na frente. E aí, o que acontece? Você se tornou um hipertenso. Você vai no cardiologista, você vai tomar um antihipertensivo. Só que o problema não continua. É o sono. E aí você não trata o sono. É um dos, né? Mas é um principal. Então, mas eu digo assim, você vai no cardiologista e papapá, mas você tá tratando aqui. Agora a causa disso tudo, você não tá tratando o centro do né? problema. Olha pra você ver. Aí chega o paciente pra mim já com déficit cognitivo, com hipertenso, diabético, hipotireoidismo, dores no corpo, problemas de relacionamento, depressão e ansiedade, assim, é impressionante. Então, as pessoas, elas estão... Aí vai no psiquiatra, toma remédio. Mas qual que é a causa disso? Por que você está com depressão? Porque muitas vezes, então, tá na saúde do sono. Porque o sono regula humor. E aí eu te faço uma pergunta aqui, né? Já tantas perguntas passaram na minha cabeça nessa aula e eu não que eu tô tendo aqui. Não, mas que maravilha, é isso aí, que aula, obrigado. E aí eu vou tentando lembrar para ir, mas olha só, a ansiedade é uma coisa que geralmente tira o sono da gente, né? Você falou da ansiedade. Só que então o sono... Pior a ansiedade. Então como é que... Isso é quase que assim, como é que funciona essa relação aí? Pois é. Primeira coisa é consciência, sabe? Então, assim, eu estou ansioso, eu vou ter dificuldade para dormir. Aí eu vou ficar privado de sono, eu vou dormir pouco. Ou eu vou ter uma insônia, eu vou dormir pouco. Aí eu durmo pouco, aí o meu sistema de alerta fica mais ativado. E aí eu entro num estado de excitação. E a excitação dificulta mais eu pegar no sono. Então, Gáudio, eu acho que uma coisa que é muito importante, as pessoas estão muito inconscientes hoje do físico, não tem consciência corporal. As pessoas, elas estão muito ligadas nos 220, então querendo fazer milhões de coisas e esquece do tempo da higiene do sono. Então, a higiene do sono hoje, ela é muito... Você coloca na internet, você vai achar lá os 10 mandamentos da higiene do sono. Tem vários, a maioria não faz. Então, por exemplo, horários regulares de refeição. Hoje, a gente tem um centro controlador do nosso ritmo biológico, que é o quê? Por que eu durmo a cada 24 horas, eu durmo 8? É 1/3 da vida. Uma pessoa de 90 anos já dormiu 30. Então, assim, além da importância do sono, por que isso é periódico? Por que eu sinto fome nos mesmos horários, em geral? Quem tem uma vida regular, né? Por que eu tenho um ciclo de liberação de melatonina, que é o hormônio que induz o sono, de cortisol? Então, quando você mapeia uma pessoa 24 horas, você vê que tem coisas que são cíclicas, né? E que aumenta, reduz, aumenta, reduz, aumenta, reduz. E aí que a gente está encurtando o tempo e enchendo isso de estímulo, né? Então, assim, se você tem já uma tendência... O que é ansiedade? Aí você entra no aspecto até psicológico da coisa, filosófico da coisa, né? Ansiedade é medo de futuro. Não é medo necessariamente, mas é assim... Eu preciso realizar aquilo e tal, e você não sabe nem esperar o tempo da coisa acontecer. É igual eu plantar uma plantinha, eu já querer que ela dê eu tenho que respeitar o tempo da natureza, o processo. Né? Só que a gente está querendo encurtar os processos e não viver os processos. Sim. Você já quer o resultado. Sim. Né? Então, é igual assim, eu vejo na época dos meus pais, uma pessoa entrava numa empresa, ela ficava 30 anos. Sim. Hoje, não dura 6. Porque ela já entrou aqui e já quer ver o resultado ali. Sim. E existe um processo. Então, assim, até isso é uma coisa que hoje, por exemplo, o tratamento de insônia não é remédio. O tratamento principal, o padrão ouro, chama terapia cognitivo-comportamental. É você rever seus hábitos, existe uma série de instrumentos que são usados, né? Em geral, isso é feito por psicólogos e que são direcionados justamente para ver o que do seu comportamento, do seu dia a dia, dos seus hábitos estão atrapalhando no seu sono. E aí você tentar tratar essa ansiedade, porque aí o que as pessoas fazem? Vão num psiquiatra, tomam ansiolítico.
toma um antidepressivo. E não que não seja necessário. Muitas vezes porque vira um distúrbio químico no sangue, né? Sim. Só que não resolve o problema. A causa não está sendo... E aí você tem assim, se a gente entrar para essa discussão, entra um monte de aspectos aí de inconsciência dos processos, dos tempos, muita pressão, e a gente não sabe muitas vezes lidar com isso, né? E aí tem aspectos familiares, um universo. Mas o que a gente sabe hoje, assim, de concreto? Pessoas mais catastróficas, mais deprimidas, mais negativas, elas desenvolvem mais distúrbio de sono. Elas desenvolvem mais dor, sabia? É mesmo? É muito interessante. A dor física? Dor física. É mesmo? Uhum. Então, tem alguns trabalhos, eu fui estudar para dar uma aula sobre sono e dor. A relação entre sono e dor. Então, quem dorme pouco tem mais mediador inflamatório, o sangue inflama. A principal causa de dor hoje é inflamação. Então, se o sangue inflama, o sangue circula no corpo inteiro. Vai para tudo. Então vai inflamando tudo, né? Inflama tudo. Só que você não sente a dor visceral em geral. Ou às vezes você começa uma gastrite. Aí, vou tomar um remédio para tratar a gastrite. Mas a gastrite é só o corpo falando, oi, eu não aguento mais. A causa não tá ali, né? A causa não a causa é emocional, em geral. Nossa, que interessante. É muito maluco isso. E assim, a gente vê o corpo é perfeito. O problema é a nossa cultura, que não é da consciência. Quantos pacientes chegam para mim, não tem nenhum remedinho que resolva isso que você tá me sugerindo? Não, eu falei, não. Ainda a pessoa não quer ver o processo, né? Quer botar e não quer também aceitar, sabe? Então, assim... Que tem que haver uma mudança de vida, que tem que haver um ajuste ali. De tudo. E esses dias uma amiga minha me ligou. Falou, olha, tá acontecendo uma série de coisas aqui na minha casa, eu tô com insônia, eu quero uma indicação de um psiquiatra. Eu falei, tudo bem, acho que se é necessário, é necessário. Mas você já sabe que a causa da sua insônia... Qual que é a causa da sua insônia? E aí ela foi falando, né? Uma série de processos lá no casamento dela, com a mãe dela que estava num processo demencial, e aí uma briga de família, e o trabalho novo e tal. Falei, então você vai procurar, você vai tratar com remédio momentaneamente, mas você não pode não olhar para isso. Só que ela não está dando conta de olhar para isso agora, mas sabe que tem que olhar. Então é uma pessoa que já está mais consciente, ela não vai ficar refém do remédio pro resto da vida. Só que a gente é muito da cultura do remédio. Então, você tá com a pressão alta? Mas meu pai também tinha. Toma um remédio. Mas o pai também roncava. Só que nunca soube. Então, a gente entra nesse aspecto respiratório e é muito impressionante. Uma coisa que a gente estava conversando antes, que você me falou do refluxo, né? Sim. Então, o que acontece? Muita gente tem refluxo quando tá dormindo, né? Exatamente. Minha mãe já acordou... Desculpa te interromper, minha mãe já acordou várias vezes relatando que achou que ia morrer, e realmente até começar a desfalecer, sei lá se é essa a palavra, mas de meu padrasto ficar doido lá tentando, sabe? Assim, então, aí olha como o caminho como o corpo humano é muito interessante, né? Você tá dormindo, e aí eu tô direcionando essa resposta para quem ronca e tem apneia do sono, que às vezes nem sabe que tem. E não é porque, não precisa necessariamente ser um ronco alto, às vezes é uma coisa bem sutil. Às vezes o parceiro nem percebe, porque ou ronca mais ou dorme mais, né? Todo mundo que ronca tem apneia do sono e vice-versa? Não, você pode ter apneia do sono sem roncar. Mas, em geral, você tem essa relação. É como se o ronco fosse o início do problema, tá estreito, depois fecha. Mas você pode ficar só no estreito. Então, pode ser uma questão nasal, ou da garganta mesmo, que o ar passa vibrando ali, mas você não chega a parar de respirar. Mas, em geral, quem tem apneia também ronca, mas não é uma regra. Você pode ter apneia sem roncar. Ou o ronco é um ressono, sabe? Aquela... O ronco, então, seria uma das consequências da apneia, possivelmente. É um dos sinais da apneia, não é uma das consequências. É como se a apneia fosse o passo seguinte do ronco. Então, às vezes, começa com ronco e vira apneia, sabe? Eu acabei puxando para esse lado, a gente... Do refluxo. Isso. Fala. Então, exatamente. O que acontece? Você está dormindo... E aí você estreita a sua garganta. Isso em quem tem apneia ou ronco. E o seu diafragma está aqui, que é o músculo principal da respiração. Ele vai receber comando para funcionar. Mas a obstrução está aqui, a restrição está aqui. O que ele vai fazer? Mais força. Mais força. E o estômago está embaixo dele. O que ele faz? Aí você já desentupiu uma pia, ou já viu desentupir, né? Você começa a fazer aquela pressão. Então, você faz aquele movimento com aquele instrumento que eu nem sei o nome, mas você faz aquilo. Chega uma hora que ele vai sugar tudo que está embaixo, né? Que está entupindo essa pia, ele vai tirar. E o que está embaixo do seu diafragma? O seu estômago.
E aí ele vai sugar o conteúdo gástrico para dentro do esôfago, você tem um refluxo. Isso chega na garganta. Que bom que a sua mãe acordou com esse refluxo. Porque senão ela pode aspirar e vai para o pulmão e vira uma pneumonia. Entende? E aí tem casos de morte nesse tipo de situação que acontece? Da pessoa durante a noite ter isso e acabar falecendo? Ô, Gáudio, tem. Porque assim, se a gente não respira, em algum momento o coração para também, né? Então, assim, existe uma parada respiratória seguida de uma parada cardíaca, um infarto. Então, quem tem apneia do sono, eles têm um estudo muito bonito na literatura que eles viram assim, das pessoas que têm morte súbita. Quem tem apneia do sono morre de madrugada. Quem não tem, morre de manhã. Porque de manhã, você teve um infarto. Que horas que eu tive um infarto? 10 horas da manhã. É a hora que você tá com pico de adrenalina, de cortisol e tal, que são os hormônios de estresse, que estão te preparando para você viver o dia. Só que quem tem apneia tá em estresse à noite. Na verdade, tá em estresse 24 horas. Só que aí uma outra questão, pegando esse mesmo gancho do raciocínio do refluxo, que você falou que você tá tratando o seu sono, você tá diminuindo as idas ao banheiro. O que acontece? A gente acha que, eu tomei muita água, levanto muito para fazer xixi. Ou eu tô diabético, eu levanto para fazer... Ou eu tomo remédio para pressão, ou é a minha próstata, ou é a bexiga, sempre tem um motivo. E pode ser que sim. Mas esse mesmo raciocínio, você está deitado fazendo um baita esforço para respirar, todos os vasos sanguíneos estão passando aqui. E aí a gente tem as veias cavas, que são os vasos mais calibrosos que trazem o sangue para o coração. Então imagina que eu estou fazendo esse movimento, eu estou trazendo mais sangue. E aí o coração ele vai dilatar, porque ele tem que receber esse sangue, ele é uma entrada livre. Dilatou. Aí o que ele entende? Nossa, o Gáudio está cheio de sangue aqui, a gente tem que eliminar esse excesso de volume. Como que ele elimina? Fazendo xixi. Então, ele joga um hormônio na corrente sanguínea que aumenta a produção de urina e aí você vai ao banheiro achando que você tomou muita água. Você tem apneia do sono. É como se o organismo, então, estivesse entendendo que você está produzindo muito líquido, você está cheio muito de líquido. Sangue. É como se você está sugando muito sangue, só que ele não entende que isso ele é transitório. Que é líquido também. Exato. Então, assim, a câmara cardíaca, ela vai receber, ela tem um determinado tamanho. Então, você está agora aqui, o seu coração está funcionando, o seu sangue está passando. A hora que você começa a sugar muito sangue aqui para dentro, ela dilata. A hora que ela dilata, ela fala, opa, alguma coisa está errada, vamos eliminar volume. Aí faz você produzir mais urina para você eliminar volume. Hein? E aí, por isso que a hora que você começa a tratar o seu sono... Eu tive um paciente muito interessante, um senhorzinho, motorista de táxi, chegou para mim com já a queixa de ter batido o carro, enfim... Os pacientes chegam, pedem para ele, me leva em tal lugar, ele não sabe mais o caminho, perda de memória. 78 anos. Quando eu perguntei para ele, esse é um dos checklists da nossa consulta, né? Então, acorda cansado, tem sonolência, engasga para se alimentar, não, tal, várias coisas. Quantas vezes você vai no banheiro? 8 vezes. Ele dormia 6 horas e ia 8 vezes ao banheiro à noite. Ele não dormia? Não dormia. Cada 40 minutos, meia hora, ele tinha que levantar para ir no banheiro. Aí tá bom. Eu falei, olha, vai melhorar, não sei. E até conseguir começar a dormir de novo, né? Não dorme. Ele estava exausto. Aí ele começou a usar o tratar a apneia do sono, né? Começou a usar o aparelho chamado CPAP. Aí na segunda, quando a gente se encontrou com 15 dias, ele já tinha reduzido para 2. Nossa. E na última, quando deu 30 dias, nenhuma. Eu imagino o tanto que o sono dele melhorou e aí o tanto que a vida dele melhorou. A vida melhorou. Aí sabe o que ele me falou? Ele falou assim, olha, eu preciso te contar uma coisa que eu tive vergonha de falar na primeira vez que a gente se encontrou. Eu parava de tomar água ao meio-dia para ver se eu não levantava para ir ao banheiro e não funcionava. Ele estava desidratado. Nossa Senhora. Você entende? Então, assim, é muito surreal quando a gente começa a entender esse aspecto todo. E como a gente não sabe disso, né? Então, assim, é muito desconhecido ainda. Nossa. Flávia, deixa eu puxar a sardinha pro meu lado aqui, então. Me fala como é que... Fazer uma consulta aqui. Poxa vida, me ajuda. Eu sou uma pessoa que já tem muito tempo, eu lido com essa briga, que se Deus quiser não vai ser eterna, para vencer esse processo de obesidade, sabe? Então, assim, eu já perdi 45 quilos 3 vezes na minha vida. Não, Jura? 2 vezes e outra vez 35. Então, assim, eu brinco que eu não desisto nunca. Eu vou sempre tentando. A galera, você tá todo dia começa. Eu começo mesmo, não vou desistir. Eu vou lutar até vencer isso aí. Mas quando eu tive a primeira vez que eu fui... Quando eu tive o primeiro insight, assim, de olhar a saúde do meu sono, há muitos anos atrás, não lembro quantos anos, 10, que eu fiz uma polissonografia, que eu descobri que eu tava tendo, eu não lembro se 41 ou 51...
como que fala? Paradas por hora, não? Ventos de apneia por hora. Por hora, uma coisa assim. E aí eu fui dando uma olhada nisso, eu vi que... Aí você falou um pouco da obesidade antes aí, né? Eu vi o quanto que isso está relacionado, né, e tal. Então, assim, para os gordinhos de plantão que estão vendo aí o programa, pra galera que vê, porque geralmente o cara fica... Eu já vivi muito isso, assim... Quando eu emagreço mais, eu ronco menos. Não sei se tem uma relação ou outra, acredito que sim, né? Porque a musculatura também diminui, né? Pode ser, por isso. Mas eu me sinto também mais apto a fazer atividades, eu me sinto mais com mais energia, com mais vida, vamos dizer assim. Vitalidade. Nossa! Né? Ou seja, mais disposição. Uma série de transformações. Em contrapartida, à medida que eu vou ganhando peso... às vezes eu faço uma atividade física que me enche de adrenalina, sei lá, pratico um esporte, seja ele qual for. E logo assim, após o encerramento da atividade, eu já pareço que eu tô morto. Exausto. Assim, de exausto. E assim, então, por favor, explica um pouco pra gente, assim, continua essa aula maravilhosa sua aí, sobre a relação que a obesidade tem com a apneia do sono, assim, o que a gente pode... que isso pode influenciar positivamente o tratamento do sono, da saúde do sono, para quem está tratando da obesidade. Que muita gente vira e fala para mim assim, para de comer, é só parar de comer, sabe? Ou para tantas outras pessoas que sofrem com isso. Como se parar de comer fosse o único fator que gerasse na obesidade. A gente sabe que não é, mas assim, quem vive esse processo no dia a dia, às vezes... Aí o cara tem que... Eu lembro que a primeira vez que eu perdi, desculpe me alongar nisso, mas eu acho que é bom porque a gente vai tentar entrar no... Assim, a primeira vez que eu perdi os 45 quilos, eu lembro que eu chegava na academia, na esteira ali, caminhando a 4,5, 5 km por hora, eu olhava assim, um cara do meu lado correndo a 9 e tanto. Você se uma sentia senhora péssimo. de 70, eu falava assim, cara, será que um dia... Eu fui atleta profissional de futsal. É mesmo? E eu falava, será que um dia eu vou conseguir... eu tinha até medo de imaginar que eu fosse conseguir fazer aquilo um dia na minha vida, sabe? E aí, além do processo de parar de comer, a gente sabe que tem eventos fisiológicos, químicos, tudo que vai influenciando nisso. E eu acredito que essa saúde do sono, ela, quimicamente, ela afeta nisso e tudo. Então, assim, o cara que está querendo perder peso, olha o tanto de coisa. Ele tem que parar de comer, claro. Ele tem que passar a comer as coisas mais saudáveis, beleza. Ele tem que fazer atividade física. Só que, ao mesmo tempo, o cara tem que... Como é que ele faz atividade física se ele está o tempo inteiro se sentindo exausto? Como que é todo esse processo da obesidade relacionado à saúde do sono, assim? É causa e consequência, tá? Então, assim, a gente sempre achou que era o gordinho que roncava. Não, tá? Existem pessoas magras... O menino lá gordito. Gordito. Fiquei pensando nele. Pra ele ter acordado, deve ter sido alto. Poxa, mesmo. Tá louco. Mas assim, você se recorda desde quando você tem relatos de que você ronca? Porque às vezes isso começou na sua infância. Bom, eu tenho certeza que no início dos anos 2000, isso aí já me falaram. Você já tem essa referência. De 20 e poucos anos, assim. Mas eu não sei se na infância eu já não sei, Tá. Porque assim, vamos pensar em quem... a obesidade hoje, ela... Em relação ao sono, tá? Isso aí eu não tenho nem como entrar em aspectos emocionais, psicológicos, alimentares, nada disso. Mas assim, como que funciona a fisiologia do conhecimento que eu tenho. Então, se a gente tem um sono que regula os hormônios de apetite e saciedade, então existe um equilíbrio, teoricamente, né? Você tem horas do dia que você precisa ter mais apetite, tem horas que você tem que ter mais saciedade, e isso vai se alternando. Quando você tem apneia do sono, por exemplo, ou ronca, ou dorme pouco, você começa a ter um desbalanço no funcionamento do corpo inteiro. Não é só nos hormônios. Mas você tem vários, né? Então, começa a ter disfunção do endotélio, que é o tecido dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos começam a ficar mais enrijecidos. Você começa a ter disfunção gástrica. Você começa a ter uma série de problemas. Mas, imagina que você... Era para ter passado uma noite de repouso, descanso, de digestão, e você passou a noite inteira lutando para sobreviver. Porque é o que a apneia faz. Eu costumo usar a seguinte analogia. Imagina um peixe, um aquário aqui, você pega esse peixe e põe aqui na mesa, ele vai começar a se debater. O que ele está tentando? Respirar. É isso que a apneia do sono faz com a pessoa, só que ela não está vendo isso acontecer. E aí começa o corpo a entrar no estado de cansaço, de estresse, e joga um monte de mediador químico no sangue, começa a inflamar o seu corpo, começa a mudar. Aí você pega esse peixe e você põe ele no aquário e aí ele nada, feliz da vida. Então, era para ser, durante o sono, esse peixe nadando no aquário. É
é uma sensação de leveza, de fluidez. Só que aí você dorme mal, não percebe muitas vezes, nem todo mundo percebe que tá dormindo mal. Às vezes é alguém que reclama, né, como o menininho, ou porque o teu corpo tá jovem, ele tem capacidade. Eu falo que é igual assim, você toma um porre aos 15 anos e toma um porre aos 40. Aos 40 você fica doente depois de um porre, você não tem mais ressaca. Uma semana de cama. De tristeza, assim, meu Deus, o que eu fiz? Nunca mais. Exato. Então, assim, o corpo ele também tem capacidade de ajustar, sabe? E aí, você começa a ter esse desbalanço hormonal. Você vai comer. Então, o seu metabolismo lentifica. Você tem prejuízos de metabolismo. Entra uma complexa... É muito complexo, porque são muitos fatores que são ligados. Mas tentando facilitar e resumir, a hora que você vai se alimentar, você precisa de energia que vem do alimento. E ainda o tecido adiposo, que é a gordura, ela deixa você mais resistente ao hormônio de saciedade. Então, é ela que produz o hormônio e, ao mesmo tempo, ela te deixa mais resistente. E aí, você não consegue entrar num processo de emagrecimento com facilidade. Então, eu falo que, assim, nos endocrinologistas, nos metabologistas hoje, assim, se eles não tratam o sono, até a proposta de tratamento deles, do emagrecimento, vai ficar comprometida. Aí, ó, você chegou num ponto pra mim que até que eu, assim, beleza, eu já passei por tantos médicos na minha vida e assim, endocrinologista, nutricionista, até cardiologista e não sei o que lá e tal, e eu vou te falar assim, ninguém nunca me perguntou como que eu sono. Durmo. Como que pode uma coisa ser tão importante na saúde... E a gente não tá dormindo, né? A gente não tá acordado pro problema. A gente não tá acordado pro problema e... Os especialistas da área da saúde, em geral, não também se atentam para isso na consulta, assim... Como que pode isso acontecer, sabe? É exatamente a mesma pergunta que eu me faço. É muito novo, sabe, Gáudio? Assim, os primeiros relatos de apneia do sono... os relatos daquela pessoa, do gordinho sonolento, já é de 1800 e pouco, tem um cara... acho que o cara é preguiçoso, né? Fica com estigma, né? De que é preguiçoso, de que come demais e tal, e ele tá enfrentando uma série de problemas metabólicos que são relacionados ao sono. Mas assim, a descrição da apneia do sono é de 1978. Recente. Então, tá tudo muito novo. A área do sono, assim, congresso de sono, você vai, tem 2.000 pessoas. Você vai no de cardiologia, tem 15.000. Então, assim, é muito... Congresso internacional que eu tô falando, sabe? Mesmo congresso brasileiro, a Associação Brasileira de Sono, acho que existe desde, sei lá, tem uns 20 anos no máximo. E aí você vai nos eventos, nos congressos e não tem nada de sono, ou tem muito pouco, né? As pessoas não estão ainda... Tem alguns profissionais que já estão bem antenados nisso. Mas quando eu vim para Belo Horizonte, eu fui trabalhar numa clínica de cardiologia. E aí eu tinha uma sala lá que eu atendia e para as pessoas saberem o que eu faço, eu fui de médico em médico lá, bater na porta. Oi, tudo bem? Meu nome é Flávia, sou fisioterapeuta, trabalho na área do sono, tarará. Sendo que hipertensão e apneia do sono, principal relação hoje do sono com doença cardiovascular é com a pressão alta. Para todos que eu perguntei, como é que quando você pede o exame do sono? Ah, não, eu trato o coração. Nossa Senhora. Sabe? Poucos, alguns, mas poucos, na época, eles faziam o diagnóstico. Porque a cultura é medicamentosa. E, claro, coisas que a gente já sabe. Mudança de estilo de vida. Então, vai te recomendar reduzir sal na dieta, você fazer atividade física aeróbia, coisas regular. Que também afetam o resultado lá, mas... Sim, mas se eu não avaliar o sono, então o que acontece com a pressão arterial, por exemplo, como aquele mecanismo que eu falei de jogar adrenalina no sangue e a pressão subir, durante o sono a pressão arterial cai, a gente chama isso de descenso noturno. Então, durante o dia ela oscila, mas mais alta, né? Porque você está o tempo inteiro em atividade. Durante o sono ela cai. Aí tem vários, de cerca de 70% dos pacientes com apneia do sono, a pressão já não cai mais. Ela já fica alta, igual do dia. Nossa. E tem aqueles que ela inverte. Durante o sono é que ela sobe. Aí o paciente acorda com dor de cabeça. Aí toma um remédio para baixar a dor de cabeça. Mede a pressão tá alta, mas e aí? Da onde que veio essa pressão alta? Veio da apneia do sono. Aí você trata a apneia.
E o engraçado é que eu tô ouvindo você falar aqui, e aí minha cabeça tá pirando, porque pelo que eu tô vendo, assim, o sono, ele tá diretamente ligado a tudo que a gente faz na vida, pô. Tudo. Então ele afeta toda a nossa vida. Tudo. Eu tô assustado, viu, Flávio? Se eu te falar a verdade, desculpa, mas eu tô assustado. Por uma boa razão, assim, porque, caramba, cara, assim, E ainda a gente está privado de sono, né, Gáudio? Quantas noites você dorme pouco? Eu quase todos. Pois é. Então, a gente está reduzindo o nosso tempo de sono para tentar, nessa ansiedade de querer fazer tudo, né? Então, eu quero encontrar meus amigos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho filho pequeno, eu comprei um cachorro, aí eu vou passear com o cachorro, eu vou fazer o quê? Vou reduzir o tempo de sono. Mas é. E aí a gente mais vive... cedo você citou as outras influências, né? A luminosidade, as influências não naturais que a gente tem também, né? Também. Então, assim, tudo começou culpa do Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica. Porque sabe por que ele inventou? Porque existe um perfil genético que é o curto dormidor e o longo dormidor. A maioria está no meio do caminho, que dorme 6, 7 horas. Mas tem aqueles que dormem 4, 5 horas. Ele era um. E para ele viver na escuridão era um tormento, porque... como assim, né? As pessoas estão emburrecendo. Ele ligava a pessoas que dormiam muito com baixa intelectualidade. Sério? E aí ele começou as tentativas dele da lâmpada elétrica, né? Ele tentou 9.999 vezes até ele conseguir. E aí, quando ele conseguiu, aí veio Revolução Industrial, aí veio trabalhador em turno, né? Ficou ligado fábrica, 100%, né? Aí começou tecnologia, avanços tecnológicos. Então, hoje, para eu falar com você lá na Tailândia, 10 horas de fuso, a gente, muito provavelmente, ou eu vou falar muito mais tarde do que eu estaria falando e não vou dormir tão cedo, ou você vai acordar muito mais cedo, ou a gente consegue se encontrar no meio das 24 horas. Mas, assim, quem trabalha com empresa multinacional, por exemplo. Então, tem uma amiga minha que mora em Portugal, trabalha na empresa brasileira. Então, ela faz reuniões até meia-noite, 1h. Nossa. E vira uma rotina na vida da pessoa. E uma rotina que não tem saúde, assim, nesse aspecto, né? A não ser que você tenha um hábito regular de ser fora do relógio social. Porque a gente se baseia muito na vida social hoje, né? Então, o horário comercial qual que é? Das 8 às 18. Só que tem, além desse perfil genético do curto dormidor e do longo dormidor, existe os matutinos e os vespertinos, que são aqueles que funcionam bem de manhã ou bem de tarde. Mas aí, deixa eu te perguntar, Flávia, assim, essa rotina respeitada à noite, muita gente fala assim, a noite é feita para dormir, não é feita para ficar acordado. Se você dorme bem, 8 horas, mas esse sono é durante o dia, de 1 da tarde até 9 da noite, 8 horas, pum, diretão. Ou de 8 da manhã até 1 da tarde. Ou das 10 da noite até 6 da manhã, 5 da manhã. Tem diferença? Ou o fato simplesmente de você dormir bem já está resolvido? Esse horário do sono, esse hábito, isso influencia também na qualidade da saúde do sono? Influencia tanto o horário quanto... Então, uma coisa importante, se você vai inverter sua rotina, que seja todo dia igual. Então, você vai daqui lá para Tailândia. Mas fica saudável, tão saudável quanto quem dorme à noite? Então, aí não. Então, mais ou menos. O que acontece? Hoje, o principal regulador dos nossos ritmos biológicos é o ciclo claro-escuro. Então, quando não tinha lâmpada elétrica, como é que era lá no campo? Dormia com as galinhas, acordava com as galinhas. Então, o corpo funcionava nesse ritmo. E a nossa principal estímulo, o nosso relógio biológico, ele está atrás dos olhos aqui. Chama núcleo supraquiasmático. Ele está atrás do quiasma óptico aqui. Então, ele está... Captando luz. Então, se você... Tanto é que tem pessoas que sentem muita sonolência no crepúsculo, ali no anoitecer, né? Então, para um matutino, por exemplo, como que libera a melatonina? A melatonina, ela começa a ser liberada quando cai a temperatura central. Essa temperatura central, em geral, começa a cair às 8 da noite. Então, você começa a ficar mais propenso a ir dormir, né? Você vai diminuindo o seu ritmo. E aí, quando é uma curva em espelho. Então, você tem melatonina, que é o hormônio que induz o sono, baixa, temperatura alta durante o dia. Aí, ela começa a fazer isso aqui, ó, inverter. Então, a temperatura cai, a melatonina sobe. Só que se você está exposto ao claro constante, né? Você fica muitas igual a gente está exposto à luminosidade aqui. Eu estou atrasando a liberação da minha melatonina, porque eu estou numa luminosidade artificial muito além do que deveria ser. E aí tem computador, tem celular, tem tablet, tem um monte de coisa. Hoje tem televisão, entretenimento, um monte de coisa que me envolve hoje. E aí eu vou, mas eu ainda tenho que fazer isso, mas eu esqueci de fazer aquilo e tal, não sei o quê.
Então, você vai atrasando o seu horário de dormir e uma coisa é eu fazer isso com frequência e regularidade, né? Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela dorme às 3 da manhã e acorda às 11 da manhã. E ela tá muito bem adaptada. Ela almoça às 5 da tarde. Ela trabalha no horário que ela quer. Isso aí, por mais que talvez não seja tão saudável quanto ter essa mesma rotina durante a noite, consegue manter a qualidade. Você consegue manter uma ritmicidade, Entendi. uma periodicidade. Agora, você pega sei lá, um trabalhador em turno, hospital ou sei lá. Ele vai dar um plantão à noite, ele ficou o dia inteiro acordado, vai ficar a noite inteira acordado, ficou 24 horas. Aí ele vai dormir no outro dia, mas ele tem que ir no banco. Aí ele vai dormir um pouquinho, porque ele tem que ir no banco. Ou ele tem que ter 2 trabalhos, porque um só não é suficiente para manter a renda da família. E daí começa a desenvolver obesidade por conta disso, problema cardíaco, câncer. Já tem relação de câncer com o trabalhador em turno por conta dessa inversão de... O corpo, ele precisa descansar. Se não fosse necessário, a gente não dormiria. Que loucura, hein? E aí a gente nunca vai achar que esse foi o problema, né? Então você pega... Tem vários trabalhos com o trabalhador em turno que mostra prevalência de doença cardiovascular enorme, de obesidade enorme, de doença metabólica, de diabetes. E a obesidade, um tempo atrás, ela era doenças ligadas à obesidade, se eu não me engano, era a 4ª maior causa de morte no mundo. Doenças ligadas à obesidade. Então, se você não dorme, você vai tendo problema de obesidade, que gera, por exemplo, esse problema cardiovascular é que vem com a... Que vem dos dois lados, da obesidade e da falta do sono, ou do sono de má qualidade. Aí os dois fatores, bum, né? É uma explosão. Só que a nossa máquina, ela vai se compensar de algum jeito. Então, ela vai dar um jeito de te compensar. Aí você tem lá a sua suprarrenal, que é a glândula que produz adrenalina lá funcionando muito, direto. Aí chega uma hora que ela... E aí, daí você começa a ter problema da suprarrenal. Aí você dorme mal, você começa a ter perda de vitalidade, você perde liberação de testosterona no homem e na mulher, tem. Então, é um hormônio super importante para manter vitalidade. Aí você perde vitalidade, talvez porque durante o sono, na fase onde a testosterona tem que ser liberada, você não está... Ou não tem qualidade, ou está perdendo oxigênio, ou você está acordando, ou você não dorme o tempo suficiente. Acaba que todos os processos pelos quais o corpo humano passa, eles são interrompidos, ou eles acabam não acontecendo da forma que deveria ser, né? Adequado. Então vira uma bagunça danada o nosso organismo. Isso que assim, são processos bem complexos, né? E tem coisa que nem eu entendo ainda e que a gente nem tem de conhecimento, porque acaba que a gente também direciona a nossa energia para aquilo que a gente trabalha diretamente. A minha parte é ronco e apneia do sono, mas você vai conversar com um neurologista do sono, ele vai te dar outro cenário. Aspectos. Você vai conversar com um otorrino da área do sono, vai te dar outro cenário. É muito interessante que às vezes a gente pega um caso de um paciente, teve um evento aqui, um congresso, que era uma mesa redonda. Então, tava eu, de fisioterapeuta, mais a Liliane, que também é fisioterapeuta, tinha um médico do sono, tinha uma fonoaudióloga, tinha um dentista do sono, tinham vários profissionais. A gente apresentou o caso. Cada um deu a sua visão. Cada um deu um direcionamento diferente, porque o impacto é diferente. Mas para cada especialidade. Mas no fim das contas, é a pessoa que está ali, né? O sistema dela que está em colapso. Sim. Loucura, hein? A apneia do sono hoje é um dos... Eu imagino que é um dos principais, talvez não o principal distúrbio do sono hoje. São quantos? Olha, existem basicamente distúrbios de movimento. Então, aquela pessoa que dorme, que se movimenta, que atua durante o sono, que mexe muito as pernas durante o sono, aquele sono agitado. Então, existem distúrbios... existem distúrbios de movimento. Você está se identificando com algumas coisas eu dei um chute, aí, né? Eu acordei e achei que eu estava fazendo um gol. Mas não é muito comum, não. Às vezes, quando eu acho que... Não sei. Já fiz a leitura corporal aí. Então, tem os distúrbios de movimento. Existem os comportamentais, que são esses que a gente fica... Ou insônia... sonambulismo, e tem os respiratórios. A apneia do sono é o distúrbio respiratório mais prevalente. A estimativa é que no Brasil, pelo censo do IBGE de 2021, hoje, 73 milhões de brasileiros têm uma apneia do sono. Nem 2% tem diagnóstico. Nossa, quando a gente tá sofrendo com esse trem aí, né? E aí, esse não é o cara gordinho, não, tá? Essa pessoa tá na igreja, ela tá no clube, ela é meu parente. Se a prevalência é 33% da população brasileira
Se a prevalência é 33, você conhece 10 pessoas, 3 vão ter apneia, nem sabe que tem. Ou sabe e finge que não sabe. Então, assim, a apneia não é doença de gordo. Não, não. A gente Eu só queria deixar claro. Não é, tá, pessoal? Doença de gordinho. Que fica a dica aqui. Mas, assim, existem situações que favorecem. A obesidade é uma delas. A língua é super gordurosa. Então, se você vai fazer um estudo com imagem da língua, você vê a língua gordurosa. Então, você cozinha uma língua de boi. Se você já viu cozinhar ou já cozinhou, solta um monte de gordura na panela. Porque ela é muito gordurosa. E aí você ganha peso, você ganha volume. Não só pra fora. E é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro, né? Também. O cara vê a bochechinha cheia, mas ela vem inchando de dentro pra fora, Mas né? ela também pra dentro. Então, por isso que reduz o espaço. Por isso que você falou, quando eu emagreço, melhora. Porque você diminui a densidade aqui da sua garganta, ela fica mais... Quando você pega um corte sagital, que a gente chama, você vê uma imagem de uma pessoa com apneia e sem apneia, ela é estreita aqui. Mas não é só o gordinho. O gordinho é porque ganha o volume pra dentro. Mas aquele que tem o queixo pequeno aqui, ó, ele não tem espaço pra acomodar a língua. E aí a língua... E aí já é uma questão mecânica, né? É anatômica que a gente chama. Aí você tem o idoso, que é aquela pessoa que envelheceu e ficou flácida. A musculatura já não corresponde. Não corresponde. Você tem a criança, que muitas vezes tem uma amígdala hipertrofiada aqui, grande, né? Uma adenoide, um respirador oral, então acaba respirando pela boca e roncando, mas o problema na criança em geral é cirúrgico. Você opera, tira lá o que tá grande demais e resolve, em geral. Aí, quando a gente ia pro dentista arrumar os dentes, extraía dente, né? Pra deixar com um sorriso bonito, só que ao mesmo tempo você reduz a sua arcada dentária. E aí você tem menos espaço para acomodar. Você não vai reduzir sua língua de tamanho, né? Você falou da criança aí. Eu li um tempo atrás, eu não sei aonde, ouvi que um dos principais motivos de déficit de atenção da criança na escola está ligado à apneia do sono. A ronco também. O que acontece? Em geral, no adulto, os sintomas se manifestam como sonolência, como cansaço, como falta de vitalidade, sono não reparador. A criança tem outros mecanismos de compensação. Elas ficam mais hiperestimuladas. Então, às vezes, começa a perder urina na cama, quando dorme, né? Começa a ter um déficit de atenção, déficit de aprendizado. E isso, muitas vezes, pode ser confundido com problemas aí até de autismo. De déficit de atenção e aprendizado e tal. E às vezes está no sono, né? Ele é um fator importante para ser tratado. Por exemplo, você vai num neurologista com perda de memória. Se ele está antenado para isso, ele vai te pedir um exame do sono para você, ou pelo menos ele vai investigar se você tem queixas relacionadas ao sono. Porque pode ser que o problema, já que a memória se consolida no sono, você precisa ver se às vezes o problema está no sono. Você trata o sono, melhora a memória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Flávia, eu estava vendo, vocês conhecem o Siddhartha Ribeiro, né? Sim. Eu não sei se eu vou lembrar bem, aí tem que tomar cuidado para não falar nenhuma besteira, mas eu lembro que eu assisto muita coisa dele, sabe? Assim, eu acho uma pessoa super interessante e tal. E eu estava assistindo uma palestra dele, ou uma entrevista, onde ele fala dessa questão da importância de dormir durante a noite e de usar a noite para dormir. Então, eu lembro que ele até citou, assim, que a questão da criança que acorda muito cedo, que estuda muito cedo, que ele fala que uma das correntes, né, que tem no ensino é que o ensino matutino ele deveria começar a partir talvez de 8 da manhã, 9 da manhã, um horário onde a criança pudesse dormir toda a noite e acordar no horário normal, 6 ou 7 da manhã, que já está claro e tudo mais. Como isso influencia e afeta, então, no dia a dia da criança? Demais. O que acontece? Hoje, as escolas, aí eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não sei, o sistema educacional, ele tem várias questões aí, né, de ano letivo, de carga horária, de período integral. Isso aí eu acho que já entra num problema sistêmico aí, do sistema, né, como um todo. Mas a criança, ela tem fases em que ela tem melhor aprendizado no período da tarde, melhor aprendizado no período da manhã. E isso, em geral, não é muito respeitado. Porque a realidade do brasileiro hoje tem que sair para trabalhar. Sim. E o que eu faço? Eu tenho filho. Então, hoje eu consigo saber disso e eu deixo meu filho dormir até a hora que ele precisa dormir. E aí, a gente está muito refém da rotina social, né? Então, se eu tenho que sair, se na minha casa não vai ter ninguém, eu tenho que sair, eu tenho que estar no trabalho às 8, eu tenho que colocar meu filho na escola mais cedo. Mas eu não estou consciente do impacto que isso vai trazer para o aprendizado dele
E aí eu acho que assim, a gente começa a entrar num cenário muito complexo de alteração de comportamento, de irritabilidade, até aspectos depressivos, de ansiedade nas crianças, sabe? Por conta disso, de falta de tempo suficiente de sono. Existe uma síndrome, tem síndrome do tempo de sono insuficiente. Já existe isso. Sério? Só que, isso é muito comum em adolescente. Só que aí é o contrário. É porque aí o adolescente começa a usar tecnologia, eletrônico e tal, e vai dormir muito tarde. Então, ele começa a atrasar o tempo de sono. A gente chama isso de atraso de fase. É um distúrbio de sono da adolescência. Ele já tem uma tendência, e aí se você dá um celular, um tablet, sei lá, qualquer coisa, né? Ele já vai estar mais propenso a ir dormir mais tarde, aí ele tem que acordar no mesmo horário. E aí ele começa a dormir pouco. E aí isso traz uma série de impactos que não necessariamente vão ser percebidos naquele momento, mas que vai vir lá na frente. A conta chega para pagar um dia, né? E coisas que são percebidas ali. Então, principalmente irritabilidade, agressividade, intolerância, ansiedade. Será que é por isso que muito adolescente, a pessoa começa a brigar com obesidade na adolescência, muitas vezes? Também. Será que tem relação com isso? Tem relação. Quem dorme pouco ou quem dorme mal tem mais tendência a desenvolver obesidade. É claro que tem outros aspectos aí, familiares e tal, mas enfim, tem muita coisa. Interessante. Eu preparei uma colinha aqui e eu preparei uma colinha aqui para a gente debater ou tentar entender algumas questões, né? A gente já falou da importância de dormir bem, né? Das fases do sono e tudo mais. Eu queria ver com você um pouco desses processos que acontecem no nosso organismo durante o sono. Porque o sono ele é feito também para reparar a máquina, né? Durante o dia, de tudo isso e tal. Então, você podia explicar um pouco para a gente desses processos que acontecem e a importância de vivenciá-los para que o dia seguinte seja cheio de vida? Então, assim, a gente tem as fases do sono. Cada fase tem funções específicas. Então, essas fases, elas vão se alternando, né? Então, a gente imagina que em 8 horas de sono regular, sono regular, não sono que um dia às 10, outro dia à meia-noite, outro dia às 2 da manhã, outro dia volta para as 10. Isso aí a gente já chama de jet lag social. Você está indo fusos e voltando fusos. Isso não é bom. Mas se você tem uma prática, um tempo de sono de mais ou menos 8 horas, a gente imagina que nessas 8 horas você já tem uns 5 ciclos desse sono. Você saiu do sono leve, aprofundou, entrou no sono REM, que consolida a memória, e você vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. A primeira metade da noite, em geral, você tem mais predomínio de sono profundo. A segunda metade, você tem mais predomínio de sono ou superficial ou esse sono dos sonhos. Então, muita gente fala, meu primeiro sono é ótimo, eu durmo super bem até 2 horas da manhã. Depois eu tenho mais dificuldade de me manter dormindo. Ou se eu acordar, aí o que acontece? A pessoa acorda, já vem aquela enxurrada de pensamento. O que eu tenho que fazer? Porque eu não fiz, porque é isso, que não sei o quê. Aí então, pega o celular Aí desanda, sabe? Então, assim, existe muito dessa questão de consciência comportamental. Agora, durante o dia, tem vários sistemas funcionando super, né? Então, o sistema cardiovascular está em alta, músculo esquelético, respiratório. Esses, durante o sono, vão reduzir a atividade. Mas outros vão começar a funcionar durante o sono. Por exemplo, liberar hormônio de crescimento. Mas eu não cresço mais. Mas ele ajuda na síntese de proteínas. Ele ajuda a reparar tecidos. Ele não está ali só para você crescer. Não está só de enfeite, ele tem um motivo. Tem uma razão. Então, na infância e na adolescência, tanto que eu não sei se você já ouviu sua avó falar, minha mãe falava, tem que dormir para crescer. Porque é verdade, o hormônio de crescimento é liberado só no sono. Então, se eu tenho uma criança... Comer. Então, a gente tem consolidação de memória, a gente tem a regulação metabólica, nós temos a regulação da temperatura corporal durante o sono acontecendo, sinapses cerebrais, então a plasticidade neural que a gente chama, que é aquela criança que está desenvolvendo, ela precisa dormir para justamente essas sinapses neuronais acontecerem de forma adequada. A gente tem tanta coisa que acontece, a restauração da visão, que acontece durante o dia. Vários aspectos e coisas que nós nem conhecemos ainda direito, sabe? Você citou aí os ciclos, né? Aí, dentro dessa colinha aqui, tem essa questão de que normalmente as pessoas que têm apneia, elas têm a falsa impressão de que elas têm um sono bom, né? E que não têm dificuldade para dormir, porque elas acabam dormindo muito rápido, né? Esse sono é de uma qualidade boa? A apneia do sono, não. A apneia do sono, ela fragmenta o sono, né? Então, você dorme, para de respirar,
tem que acordar para voltar a respirar. Aí dorme de novo, para, acorda, dorme, para. Aí você estava tentando chegar lá no seu sono profundo, só que o tempo inteiro você tem que acordar para respirar. Sim. Então, a qualidade do sono começa a atrapalhar. O que dificulta demais o diagnóstico é a suspeita clínica. Então, a pessoa não sabe que tem apneia. Ela não sabe, porque ela não sente que ela tem. Então, assim, são poucas as pessoas que vão procurar ajuda porque, de fato, notam que não estão dormindo bem. Poucas. A maioria é assim, porque... E aí a gente tem grupos, né? A gente tem aquela pessoa com apneia do sono que dorme mal, mas que apaga. O corpo está tão exausto que ela apaga. E aí tem vários fatores individuais. Mas consegue restaurar? Não. Apaga, mas no outro dia acorda cansada. Parece que foi atropelada, né? Não consegue sair da cama. Mas acaba saindo porque tem que sair da cama. Aí toma uns 3, 4 cafés, aí come um chocolate, toma uma Coca-Cola e vai. E vai pro jogo. Eu cheguei a ter um ponto, assim, eu tive alguns pacientes que tomavam 1 litro de café mais energético para ficar acordado e depois tomava remédio para dormir. O café, então, faz realmente muito mal para a saúde do sono? Depende da quantidade. Tudo na vida é bom senso e moderação, né? Sim. Beba com moderação. Sim. Não durma com moderação, não, durma bastante. Bem, né? Dormir pode exagerar. Dê boas risadas, né? Sem moderação. Algumas coisas sem moderação. Mas a cafeína, sim. A cafeína, ela tem... A gente produz durante o dia uma molécula no corpo que chama adenosina. Essa molécula tem um receptor. Quando você toma cafeína, a cafeína vai lá e rouba o receptor dela. Então, te dá a impressão que você tá ligadão lá. Só que você tá cheio de molécula de adenosina que dão sensação de cansaço circulando no seu sangue. E aí, a cafeína te mantém ali no estado de alerta, de excitação, que você não vai, talvez, perceber o seu cansaço. Você fica acostumado com aquilo. Só que, não, na verdade, assim, você pode tomar. O que a gente recomenda é que, no máximo, até 2 horas da tarde, você tome seu último café. É mesmo? Depois disso, você toma o seu café descafeinado. Existem, né? E cafés descafeinados são ótimos. Hoje você tem, assim, excelentes cafés, que você não dá nem a... Então, uma coisa é você tomar o café pelo prazer do sabor do café, outra coisa é pelo efeito que ele te causa. Se manter acordado. De te manter acordado. Quando eu tenho que trabalhar até tarde, eu como chocolate. Às vezes, é 11 horas da noite, se eu tô fazendo alguma coisa, eu vou comer chocolate. Vai ter muita gente aí, Flávio, que vai querer comer chocolate. Vai cuidado, querer trabalhar até mais tarde só para comer chocolate. Comam com moderação. Deixa eu te perguntar, quais são os tipos de pessoas mais afetadas pela apneia do sono? Tem algum perfil, assim, a criança, idoso, nessa idade até aquela idade, ou mais gordo, mais magro, ou, sei lá, tem um perfil? Tem, assim, o homem, em relação à mulher, é mais afetado por conta da constituição corporal. A mulher, ela tem pescoço mais fino, tórax mais estreito e, em geral, acumula mais gordura nos quadris. Então, a mulher, ela é mais protegida da apneia até a menopausa. Depois da menopausa, ela perde os hormônios, aí o estrogênio e a progesterona, eles têm um papel estimulante da respiração que elas perdem. E aí tem uma mudança no corpo, né? Ganha peso e tal. Então, a mulher, ela é mais protegida. Então, a prevalência, se você for comparar homem e mulher, homem 40% na população brasileira. Tem um estudo de 2010 que foi feito com mais de 1.000 pessoas lá em São Paulo, que eles viram que 40% dos homens versus 24% das mulheres têm apneia, dos 20 aos 80 anos. Só que o homem tá aqui e a mulher tá aqui. Aí chega na menopausa, vão juntos. E chega na fase idosa, aí acima dos 60, 70 anos, que a prevalência, ao invés de ser 30%, passa a ser 70, 80%. Do homem? Dos dois. Dos dois. Então, você pega... ou seja, 70%, 80% da população idosa acaba tem sendo apneia afetada do sono. Então, a idade ainda é um fator importante e a obesidade também. Porque você estreita os seus canais aqui de passagem de ar. São as principais pessoas que são afetadas por isso. Então, homem mais do que mulher, idoso mais do que jovem e obeso mais do que magro. Só que aí você tem aquele magro com queixo pequeno... que não respira direito porque não tem espaço, né, para respirar, porque não tem estrutura óssea para respirar. E aí, qual o tipo de tratamento para esse paciente, por exemplo? Também seria o CPAP, alguma coisa assim? Olha, hoje, assim, a gente enfrenta um problema, que não é um problema, é uma limitação ainda de recursos e conhecimento. Então, até um tempo atrás, a gente tratava a apneia pela gravidade. A apneia leve... Tem o aparelho intraoral, que é feito por dentistas especializados na área do sono, que trazem a mandíbula para frente, com o intuito de ganhar espaço. Se eu tenho uma via que estreita, eu preciso ganhar espaço.
Então, o aparelho intraoral, para alguns casos, ele está muito bem indicado, funciona muito bem. É bastante eficaz. Você dorme, É que é meio que assim, uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe se vai dar bom resultado, né? Você pode ter um resultado excelente, outro Mas isso pode mexer na indicado para mordida. apneia leve. Em geral, ronco primário, que é aquele cara que só ronca, para apneia leve e apneia moderada, em geral. Não que não dá para um outro tipo, mas aí tem alguns outros detalhes que incluem essa indicação. Outro tratamento é cirurgia esquelética. Então, pega aquela pessoa jovem ainda com um queixo muito pequeno, uma maxila muito pequena, não tem espaço. Então, existe uma cirurgia que você avança isso para frente. A gente chama de cirurgia esquelética ou de avanço. E deve ser um processo super traumático também. Sim, então... você mexe muito na estética do rosto, né? Mas traz mais harmonia para alguns casos. Tem algumas pessoas que fazem pela estética e tem outras que fazem pela respiração. Então, você ganha... Aqui você ganha mais espaço. Então, só que você tem que fazer um tratamento ortodôntico, depois você tem que trabalhar com fonoaudiólogo, que você vai mexer na estrutura óssea, na mordida, tudo, né? na fala, na musculatura. Então, é mais complexo. Mas o objetivo dele seria parecido com o do aparelho intraoral, né? Que é mecânico ali, que é momentâneo. A gente tem algumas cirurgias para redução de volume aqui, então tirar a amígdala, de desvio de septo, algumas cirurgias que não vão corrigir a apneia, mas que vão ajudar. Na criança, às vezes é correção mesmo, é isso. A gente tem que trabalhar a arcada dentária, muitas vezes aquela arcada dentária estreitinha, né? Você tem que expandir isso, muito importante fazer ainda na infância. É aquela criança roncadora, tem que levar num dentista especializado, a gente chama isso de ortopedia dos maxilares. Uns nomes difíceis. E a gente tem outras duas linhas hoje importantes, que é perda de peso, mais uso do CPAP, que é o aparelho respiratório, e exercício para musculatura, ginástica da garganta mesmo. Então, os pioneiros são os brasileiros. As fonoaudiólogas brasileiras dão um banho aí no resto do mundo, desenvolvendo exercícios para você melhorar a força dessa musculatura. Para você... porque se a musculatura está relaxada, às vezes ela está com um tônus muscular inadequado, ela está flacidez. Tá como com qualquer outro músculo do corpo. Você vai trabalhar essa musculatura. Então, basicamente, assim, são os tratamentos mais conhecidos. Agora, existe um marca-passo da língua, que é uma cirurgia que no Brasil ainda eu acho que não está sendo nem feita. Mas tem médicos brasileiros fora do Brasil estudando isso. Você põe um marca-passo igual de coração, porque se a tua língua relaxa, e se você mandar um estímulo para ela contrair, ela vai para frente. Então, ela relaxa e vai para frente. Então, você liga um controle remoto, Você tem um eletrodo na sua língua, que vai fazer com que você mantenha essa musculatura ativada durante o sono. Mas isso também aí não afeta o seu sono? Pois é, aí tem várias questões, né? Que assim, ainda acaba que isso é indicado para quem não aderiu ao CPAP. O tratamento padrão ouro para apneia mais grave é o CPAP, que é um aparelho conectado a uma máscara, que é um compressor de ar. Então, imagina um pneu murcho que você vai levar no posto, você vai pegar aquela câmara, ele vai encher de ar, ele vai afastar essas estruturas. A garganta é a mesma coisa. Você tem uma via aérea respiratória fechada, você vai abrir com pressão de ar. Então, ele resolve a apneia. Você tem, claro, tem que escolher uma boa máscara, você tem aspectos aí de rejeição do aparelho, um nariz que entope, uma boca que abre, uma máscara que sai do lugar. Então, tem alguns aspectos, por isso que você precisa de um bom fisioterapeuta respiratório do sono para te ajudar nessa adaptação, Aqui estamos. Eu tenho feito aí já o quê? Essa é a minha segunda semana, se eu não me engano. Metade, vamos dizer assim, super satisfeito, sabe? Igual eu te falei no início, né? Assim, a gente... Não, é minha primeira semana. Primeira semana, desculpa. Mas igual eu te falei, por exemplo, eu já percebi que eu já não tô acordando tanto para ir ao banheiro durante a noite, que era 2, 3, às vezes 4 vezes. Eu tenho feito, às vezes, uma vez só eu tenho acordado. Ó, pra você ver como é que já melhorou, né? E eu tenho dormido pouco esses dias, mas... Poxa. Então isso aí que bom pro seu coração. Seu coração tá menos sobrecarregado. E continua batendo. Ainda bem. Ainda bem. Flávio, deixa eu te falar. Quais são os riscos à saúde que as pessoas que não têm um sono saudável podem enfrentar? E a gente tá falando aí da questão física mesmo da saúde, mas aí entra também saúde emocional, psicológica, porque afeta o seu relacionamento com o seu parceiro, por exemplo, afeta a sua vitalidade, então afeta trabalho, afeta tudo, assim. Desempenho físico.
Na verdade, são vários, né? Desde aspectos emocionais, então a pessoa fica irritadiça, ela fica impaciente, ela aumenta o nível de estresse, de ansiedade. Isso não só relacionamento familiar, mas interpessoal de uma forma geral. A pessoa começa a ter perda de vitalidade, ela não quer sair de casa, aí ela se isola socialmente, ela começa a ficar nesse aspecto. Então, assim, o impacto social é muito grande, além do que o ronco atrapalha. Então, a pessoa não quer fazer uma viagem com os amigos porque vai roncar. E aí... Já me tiraram de quarto, já da casa, queriam me botar lá na casa do vizinho, que não tinha ninguém, porque eu era o que roncava. Isso é verdade. Mas eu acredito. Sério. Igual que a gente tava numa casa, lá na Austrália, isso é uma casa que é tipo assim, um cômodo só, um quarto, uma sala e um banheiro. E todo mundo, assim, um grupo de amigos foram, né, nós fomos pra lá pra passar o final de semana e tal. Gáudio não vai dormir aqui não, vai dormir lá fora na casa do cara ou na van de um amigo nosso. É bullying isso. Olha pra você ver, o que eu já sofri. Você já era o excluído da turma. Sempre, por causa de aí eu falei, não, vocês vão ter que me aguentar. Vou tentar não roncar. Olha só pra você São ver. amigos até hoje, né? Até hoje. Que bom, vocês até são hoje, fiéis. Porque, Pô, às vezes, relacionamentos acabam por causa disso. Muito, né? Muito. Hoje eu tomei muita Principal porrada causa de durante a divórcio noite. nos Estados Unidos é ronco, sabia? Sério? Ó, pra você ver. Então, tem o aspecto social. E aí... E tem o aspecto físico no sentido de órgãos e sistemas, né? Então, assim, pessoas que têm apneia do sono têm mais risco para desenvolver hipertensão, infarto, arritmia, AVC, né? O derrame, morte súbita, quando não tratada, né? Em longo prazo. Diabetes, câncer, Alzheimer, Parkinson, glaucoma, que é aumento de pressão nos olhos também. E aí... Eu tô assustado, Flávio, tô assustado. Tô assim, mas assim, por uma boa razão, que a gente vai descobrindo, né, o tanto que dormir bem afeta a vida da gente, né? A gente precisa começar a olhar para isso com outros olhos, sabe? Porque as pessoas acham que dormir é perda de tempo. Cara, seria importantíssimo ter uma palestra sobre isso nas escolas para os adolescentes, para as pessoas mais jovens e tudo. A galera ter conhecimento disso aí, porque isso afeta a vida da criança, do adolescente, de todo mundo ao longo da vida inteira, né? Loucura, e assim, viu? a gente esbarra também num segundo problema. Primeiro, porque é tudo muito novo, não tem muito profissional que entenda disso. Agora mais. Os estudos ainda estão em desenvolvimento. Ainda está né? em desenvolvimento. Uma coisa que a gente tinha certeza, no passado já não tem mais, porque já mudou. Então, você já descobriu coisa nova e aquilo que era uma verdade já não é mais. É igual a história do ovo. O ovo faz mal à saúde, faz bem à saúde. Daqui a pouco o tomate faz, o tomate não faz. Porque a coisa vai evoluindo. Então, coisas que eu aprendi no início dos meus estudos do sono, hoje já não valida mais. Você já não aplica mais no seu... já não é mais aquilo, porque já mudou. Aí as pessoas já estão em outra rotina. Até 2014, o americano, né? Porque essa fonte é americana, dormia 9 horas. Em 2020, 7. Então, em 6 anos, você tem já uma redução de 2 horas em média de sono? E aí eu te pergunto, os Estados Unidos, se eu não me engano, é o país com índice de obesidade maior no mundo. Maior. E os Estados Unidos é um país super avançado em termos de pesquisa e tudo, em algumas áreas, né? Isso na área do sono, da saúde do sono, lá é bastante avançado. Como está o Brasil nesse sentido? O Brasil acompanha muito isso, né? O Brasil tem excelentes laboratórios de pesquisa, excelentes, inclusive laboratórios, assim, que eu até tive a felicidade de fazer parte de um, que tem as publicações em revistas de maior impacto, de grandes impactos, mas é claro que a gente não tem fomento para pesquisa, né? O brasileiro, infelizmente, a gente passa raiva na pesquisa, porque o doutorado que eu fiz foram 7 anos que eu fiquei nesse processo voluntariamente. Não tive nenhuma bolsa de estudo, não tive nada. Aqui no Brasil? Na USP, faculdade super renomada, né? Então, assim, eu falo que o pesquisador no Brasil é porque é amor à camisa mesmo. Porque você não tem... Algumas pessoas têm bolsa, mas as bolsas também não sustentam ninguém, né? Bom, enfim, os Estados Unidos e a Europa, eles têm já bastante coisa desenvolvida nessa área do sono. As principais publicações vêm do Canadá, Estados Unidos e Europa em geral, né? Espanha, Alemanha, Inglaterra, tem bastante coisa. Mas acaba que hoje a gente segue as regras da Academia Americana de Medicina do Sono, é mais forte em publicações. Então, a gente tem muita referência de lá e as pessoas que vão fazer grandes pesquisas acabam indo para lá para fazer um doutorado sanduíche, né? Que é uma parte aqui, uma parte lá. É o mais forte. Então, são essas... Agora, o Brasil, tudo que tem de tecnologia e novidade, o Brasil já tem. Então, você não precisa sair do Brasil para se tratar. O equipamento que você está usando hoje é o mesmo que é usado nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha,
Em Portugal, é a mesma coisa. Aqui, às vezes, por questões de Anvisa, né, de vigilância sanitária, demora mais. Tem coisas que não compensa trazer de importação, porque acaba chegando aqui com custo muito alto. Então, ainda são tratamentos caros, né? São tratamentos que não têm cobertura na maioria dos... Alguns estados brasileiros têm SUS, que paga, que cobre o tratamento da apneia do sono, por exemplo. A maioria dos planos de saúde, não. Belo Horizonte, por exemplo, a polissonografia, que é o exame do sono, o SUS não paga. Então, uma pessoa que não tem condições de fazer o exame do sono, ou até faz, juntou lá um dinheirinho, fez. Mas e aí? Como é que ela vai pagar o tratamento? Nós ainda estamos reféns de muitas coisas, né? A gente precisa mudar a consciência. Os convênios hoje, eles não estão ligados nisso ainda, porque um paciente infartado custa quanto para um convênio? E se a causa do infarto for a apneia? Vacilo, porque, assim, se eles passarem a olhar para isso, eles vão economizar tanto na questão de outros exames e outros tratamentos que acabam sendo indicados pela falta da saúde do sono. Olha para você ver que loucura, hein? Tanta coisa, esse mundo aí é um mundo muito vasto e muita coisa ainda para ser... É muito. Então, um paciente hipertenso, ele consome medicamento, só que isso fomenta laboratório. Existe um sistema que se retroalimenta, sim, entende? Sim. E eu não tô aqui para falar mal de nada disso, claro, acho que é tudo necessário. Claro. Mas é cultural, entendeu? E também o principal aqui seria falar da saúde mesmo do sono. Então, se isso aí acaba afetando negativamente ou não, também né? Assim, o mais importante em si é cuidar da saúde do sono e da forma mais natural possível, né? Eu queria pedir a você, nós estamos caminhando para o final, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer mais uma vez por essa aula, sabe? Eu acho, assim, de fundamental importância, porque... envolve todo o ser humano e sua vida, né? A saúde do sono, pelo que a gente acabou de ver aqui. O impacto disso, né? Em tudo na vida da pessoa, né? Então, assim, obrigado. A gente veio conversando ao longo da semana, assim, se esforçando para conseguir encaixar a sua agenda. A gente tá aqui sexta-feira, até 9 e tanto da noite. Faltou a cervejinha a cervejinha que ele foi buscar e não voltou. E não trouxe para nós. Nossa Senhora! Pessoal, cerveja atrapalha o sono, tá? Diga-se de passar. É só para relaxar um pouquinho. Duasinhas, assim, 1, 2, 3. A gente tem que ser feliz também, né, Gal? Nossa Senhora. Com moderação, tudo pode. Com moderação. Então, assim, eu queria agradecer pelo seu esforço de estar aqui comigo hoje, assim, compartilhando todo esse conhecimento maravilhoso que você tem através, né, do meu programa. Eu fico muito feliz mesmo e agradecido, porque eu acho que a gente pode acabar sendo um instrumento de melhoria na qualidade de vida de tantas pessoas que passam por esse problema e não tem nem noção que passam, né? Então, assim, brigadão pela presença. Eu queria te pedir para olhar para a lente da verdade, como diria o grande Clodovil. Dá um recadinho para a galera aí que tem que ficar um pouco mais atenta aí para os gordinhos, os não gordinhos, sei lá, algumas coisas que podem, de repente, servir de insight para que a pessoa olhe para aquilo, sabe? Isso está acontecendo na minha vida, de repente eu estou passando por isso. Por favor, compartilhe com a gente. Eu quero te agradecer também pelo convite e por ter ajustado a sua agenda também, a minha, né? Que você também se esforçou bastante para dar certo esse encontro. Eu te agradeço. Que bom. Eu acho uma iniciativa fantástica, porque as pessoas não sabem que elas têm apneia do sono. Então, assim, acho que o principal recado é... Primeira coisa, roncar não é normal. Não achem que roncar é normal, porque não é. E não é a coisa do idoso e do gordinho. É mais prevalente, não, né? Sendo alto ou não, querendo te pôr na casa do vizinho ou não. É o primeiro sinal claro do problema. E que a gente negligencia porque é normal, acha que é normal, e não é. Então, se alguém falou pra você que você ronca, ou que você tem um sono agitado... Não menospreze, né? Então, não é o cutucão da esposa ou do marido que vão resolver. Ou a porrada, né? Que já tem. Porque, assim, então o ronco eu acho que é uma coisa muito clara para todo mundo, porque em algum momento, mesmo que você não tenha um companheiro de quarto, em algum momento você dorme próximo de alguém, né? Então, e aí na população idosa, então, é muito. Então, assim, primeira coisa é estar atento a isso. Se você ronca, se alguém já te falou que você ronca, se você já se pegou roncando na poltrona de um ônibus, de um avião, de um carro, acordou assustado. Todo mundo rindo da sua cara. Não menospreze, seus amigos querem salvar a sua vida. Desde a infância, adolescência, sei lá, eles são amigos que gostam muito. Mas, às vezes, a mulher abandona e tal. Então, assim, esse é um ponto importante. Sensação de sono não reparador, sonolência durante o dia, irritabilidade, cansaço, levantar muito para ir ao banheiro, acordar com a boca seca.
começar a engasgar com alimento, com saliva, são sinais muito sugestivos de que você não esteja com a qualidade respiratória do sono adequada. E aí, o grande desafio é, primeiro, aceitar que isso é uma realidade. Então, se 1/3 da população tem, pensa em 10 amigos seus aí, 3 pelo menos tem apneia, tem ronco. Não sabem que tem e você é um serviço de utilidade pública. Você saber que isso existe, sinalizar essas pessoas e ajudar elas a entenderem que isso não é normal. Então, procurar um especialista do sono, conversar sobre isso, que isso não seja uma coisa menosprezada, porque a gente sempre acha que, é bobagem, os outros... Em geral, as pessoas filmam, elas gravam e você tem provas, só que... Sim. Tá, paciência, né? Dê atenção a isso, né? Não, tem que dar atenção a isso, não é normal, não. Então, eu vou pedir assim, aproveita e compartilhe o contato de vocês, como que o pessoal consegue chegar a Trino? Olha, a principal forma de chegar até nós é pelo site, que é www.trinosaude, Trino, saude.com.br. Lá tem os nossos e-mails pessoais também, meu e da Liliane. Tem os contatos da clínica para quem precisa agendar, né, marcar um horário para fazer uma investigação aí, um tratamento da parte do sono. A gente tem o Instagram, que é o Trino Saúde também. E a gente tem agora uma academia online de estudos em fisioterapia do sono, que não fica só restrita à fisioterapia, mas é esse funcionamento físico que chama Fisioterapeutas do Sono. É o Instagram, é o @fisioterapeutas do sono, e tem o site também. Lá a gente divulga conteúdo que é mais... Esses conteúdos são mais voltados para o profissional que está tentando entender esse universo do sono. Mas tem lives, a gente tem vários vídeos, tem várias coisas assim que trazem um pouco mais de consciência, sabe? Então, essas são as principais formas de chegar até nós. E aí, os contatos de clínica e tal, tem tudo lá. Que bacana. Obrigadão mais uma vez. Obrigada, e vamos dormir bem, todo mundo. Vamos dormir bem, é isso que eu ia falar. Galera, a partir de agora, não fique ofendido se alguém chegar pra você e falar assim, vai dormir. Você fala, obrigado, eu vou com tudo, e durma, né? E durma bem e tudo mais, não é isso? É isso aí. Gente, mais uma vvez, brigadão por ter compartilhado o tempo de vocês assistindo a gente. Com essa conversa maravilhosa, essa aula, né? Pô, uma aula. Obrigado mesmo, viu? Tô impressionado aqui. Por favor, dá um like nesse vídeo, compartilha aí pros amigos e tudo, se inscreva no canal, vamos ajudar esse processo aí crescer e tudo mais, que é muita experiência linda de vida que a gente tá aí compartilhando pelo mundo afora, né? Vamos que vamos. Tá, eu queria agradecer de novo ao Centro Visão, que tá dando uma força pra gente aí. O CNH resolve através do meu amigo Dr. Marcelo Araújo. Bate um papo com ele lá se tiver com algum problema na CNH de vocês, tá? Obrigado por tudo, por acompanhar. Fiquem com Deus e até a próxima, viu? Tudo de bom sempre. Valeu. Obrigado.